Boa noite, gente. Hoje eu e a Nani nos reunimos aqui para dar essa aula para vocês sobre vírgula, porque a gente conversou e entre nós também com vocês, né, e vimos que esse seria um assunto relevante para duas provas do Enem, pelo menos, né, a prova de linguagens e a redação, porque a vírgula ela não é usada só na escrita de textos, né? Se a gente conhece a vírgula, os usos da vírgula, isso também pode auxiliar na hora da gente interpretar um texto para o Enem. Bem, então, assim, nesse primeiro momento eu vou falar, aí depois a Nani vai falar. Mas, assim, a Nani pode me interromper a qualquer momento e falar quando quiser, e vocês também quiserem perguntar, falar alguma coisa, podem falar. Aí, eu queria começar a aula quebrando um mito que existe sobre o uso da vírgula, que é vírgula é usada para indicar pausa. Vocês já devem ter lido isso, já devem ter visto em vários manuais sobre isso, só que isso não faz muito sentido. Porque quando a gente fala que a vírgula é usada para indicar pausa, a gente está misturando duas coisas completamente diferentes, que é a fala e a escrita. A gente tem que fazer essa separação, o que é a fala, o que é a escrita, porque, como eu já falei para vocês em outras aulas, a escrita não é uma representação fiel da fala. Não é porque eu pauso, então eu tenho que botar vírgula. Não é porque eu falo assim que eu escrevo assim. Tem outras coisas. Porque, assim, se vocês pararem para pensar, tudo que a gente fala, quando a gente termina uma palavra e começa outra palavra na fala, tem uma pausa ali no meio, né? E se a gente ir por esse critério de que vírgula é sempre quando coloca pausa, então a gente teria que colocar uma vírgula a cada palavra que a gente fala, já que tem uma pausa entre cada palavra. Porque sempre que a gente fala colocando pausas, né? Por exemplo, sabem aqueles comerciais, se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado? Isso aparece geralmente em comerciais de remédios, né? Às vezes eles colocam essa frase numa fala muito rápida e não dá para entender nada. Mas uma forma de consertar essa fala não é colocando vírgula para marcar pausa, porque ali é o domínio da fala e a vírgula não faz muito sentido ali. Então, assim, primeira coisa, quebrar essa ideia. A vírgula é usada para indicar pausa, porque a vírgula é usada na escrita, e quando a gente fala em pausa, a gente está falando na fala. A vírgula, ela pode auxiliar em pausa quando a gente estiver lendo um texto em voz alta, e então, para o leitor que está lendo em voz alta, saber que ele tem que parar em alguns momentos da leitura, fazer uma pausa ali, para a leitura também não ficar uma coisa cansativa, maçante, enfim, mas o critério para vírgula não é pausa. A gente vai ver hoje, então, quais são os critérios para colocar vírgula em uma frase ou em uma oração. Então, assim, eu vou mostrar alguns critérios para vocês. Esses critérios, eles podem ajudar vocês a interpretar a prova de linguagens de português, porque às vezes o Enem pode colocar algumas questões como, por exemplo, qual que é o efeito de sentido que essa vírgula produz? Por que que a vírgula foi colocada em tal lugar da frase? Então, por isso que é importante vocês conhecerem. Talvez o que eu vou mostrar, talvez não seja relevante para a redação, mas é relevante para entender os textos de português. E não é porque é relevante para a redação que vocês também que fazer descaso disso. Não, tentem pegar isso para levar para a vida de vocês também para interpretar as questões de português do Enem. Suade, Pode posso falar. pontuar uma coisa? Porque, na Sim, verdade, eu acredito que sim, tu vai falar muita coisa que é interessante para a redação, mas por isso nós fizemos dois momentos. E se eles não conseguirem encaixar com a redação, Suade, com certeza eles conseguem encaixar na literatura. Porque eu falo para eles que a gramática eles estão escutando. Como a gramática é importante para entender, principalmente poesia e a pontuação também, Suade. Então é relevante em sim, qualquer momento, porque é a fala, no caso, a língua em movimento, independente de ser redação, literatura ou só língua portuguesa, né, gente? Tá, acabei. sim, com certeza. Tá, agora eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar alguns exemplos para vocês. Ah, não é aqui que eu quero. Aqui. Então, assim, ó. Eu vou falar com você sobre a vírgula no interior da oração. Mas antes disso, a gente tem que relembrar o que é uma oração. Que esse conteúdo foi lá da aula 1. Uma oração é tudo em que tem verbo. Uma oração pode ser só um verbo sozinho, mas também pode ser um verbo que faça sentido, ou seja, que esteja dentro de uma frase. Aqui a gente vai ver orações que têm verbo, obviamente, mas também quando essas orações
tem um sentido completo, porque um verbo isolado, ele pode ser uma oração, mas ele não vai ter sentido completo, porque esse sentido completo tem que ser uma frase. Independentemente disso, quando vocês verem essa palavra oração em provas de língua portuguesa, vocês sabem que oração é tudo que tem verbo, tá? Tá, isso eu já falei. Aqui eu coloquei alguns exemplos de pessoas que eu acredito que tenham usado a vírgula para marcar aquela questão que eu falei antes, que é pausa na fala, ó. Diz assim nesse texto, ó, eu vejo você. Que poder essa frase tem? Porque existem tantos que passam por nós, mas não conseguem nos ver por inteiro. Aqui a vírgula ela foi usada de forma adequada no momento e de forma inadequada em outro momento. Ela foi usada de forma inadequada depois do tem ali. Provavelmente essa pessoa ela quis dizer essa frase como uma forma mais dramática, tipo, que poder essa frase tem? Porque existem tantos que passam por nós, ela quis marcar a pausa ali em algum momento, e daí ela usou essa vírgula ali, que talvez, estou pensando agora, e talvez a Nani pode confirmar, se no lugar do porquê ele fosse um pois, eu acho que essa vírgula ela teria um uso mais certo. Sim. É que ela deslocou um período, né, Suade, praticamente, como se fosse uma explicação, né, uma coisa assim para dar ênfase, bem como tu falou, eu acho. É bem da oralidade, Isso, eu acho, né, exatamente. Suade? Sim, ela quis marcar ali uma coisa mais dramática, digamos assim, porque esse texto ele é uma ordem mais dramática, e nessa marcação ali ela colocou, tentou marcar a pausa por meio da vírgula, mas não foi bem sucedida. Mas assim, não quero criticar o que essa pessoa fez, nem o que ela escreveu, são só exemplos para vocês verem. Foi só esse exemplo que eu coloquei. Agora a gente vai ver, então, o uso da vírgula no interior da oração. Então, o primeiro uso que a gente vai ver é separar elementos que exercem a mesma função sintática. Aí a gente tem que relembrar um pouquinho o que são funções sintáticas, que com certeza vocês conhecem. Nesse caso aqui, a gente está entendendo como função sintática substantivos, verbos, pronomes, adjetivos e assim por diante, tá? Eu tirei alguns exemplos de um livro. Esse livro é de um projeto que o Itaú faz, que todos os anos em outubro o Itaú distribui livros infantis para as pessoas, né? Como uma forma de incentivar a leitura. Inclusive, já teve uma questão sobre esse projeto no Enem. Mas, enfim, esse livro é bem interessante, fala sobre palavras da língua tupi que estão dentro da língua portuguesa. Aí eu peguei alguns exemplos de páginas desses livros para a gente ver o uso da vírgula e também para a gente perceber que a nossa língua, assim como outras línguas, é uma coisa totalmente pura, digamos assim. A gente tem influências de outras línguas dentro da nossa língua e a língua tupi é uma delas. Então o livro começa assim, ó. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Aí na outra página fala: você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Percebam que, além do fato super interessante que guri, que é uma palavra muito usada aqui no Rio Grande do Sul, ser de origem tupi, entre guri e jabuticaba tem uma vírgula. Vocês viram? Do lado de guri tem uma vírgula, e essa vírgula é usada para separar elementos que exercem a mesma função sintática, porque guri e jabuticaba são substantivos, então a vírgula foi usada para separar esses dois substantivos ali. Mas observem que o último elemento, o último substantivo que está ali é jabuti. Ali não foi usada vírgula, foi usado ou. E percebam que entre jabuticaba e jabuti não tem vírgula nenhuma, o que significa que quando a gente vai usar o ou o e para marcar o último elemento, o último substantivo, a gente não coloca vírgula. Tem pessoas que talvez colocariam jabuticaba, vírgula, ou. Mas a gente não coloca, a gente coloca apenas o ou para separar o penúltimo elemento do último elemento. Pode falar. Não, tinha alguém Não? era tossindo, eu acho. Ah, tá. Aqui eu tenho exemplo do E, ó. Também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca. Então percebam que entre samambaia e sabiá, que são dois termos que têm a mesma função sintática, que são substantivos, tem uma vírgula, mas no último elemento só tem o E para ligar eles. Não vai vírgula entre o penúltimo e o último elemento. Aqui eu também coloquei um outro exemplo. Ó. Ser seletivo poupa energia. Válido para pessoas, lugares, notícias, conversas, informações, redes sociais, trabalho, prioridades.
Foque naquilo que te faz, foque naquilo que faz tua energia expandir. Percebo que quando eu li, eu coloquei uma pausa em pessoas, lugares, notícias, conversas, mas não é por causa da pausa que essa pessoa escreveu a vírgula ali. Ela colocou a vírgula para separar elementos que exercem a mesma função sintática. O fato de eu ler com pausa não é por causa da vírgula, é uma questão de entonação, uma questão de leitura, uma questão que não tem uma relação tão estreita assim com a vírgula, tá? E Suaide, percebam que. é quase como Oi. uma enumeração aqui, né? Eles têm o mesmo valor, mas é quase uma enumeração, né? É bem importante focar Sim, isso. exatamente, porque tem muitos elementos, imaginem que talvez ia ficar um pouco confuso ler todos esses elementos ali se não tivesse a vírgula, né? E percebam que ali, antes de prioridades, não tem o E, ó. Aqui a gente viu que antes do último elemento, que era paçoca, tinha o E. Nesse aqui não tem o E. Então, assim, vocês podem escrever assim, sem o E, ou colocando o E entre o penúltimo e o último elemento, porque os dois são corretos. Eu não sei se a Nani pode dizer se tem um que é mais. É, se é preferível usar um do que o outro, ou se dá para usar a vírgula entre o penúltimo e o último elemento, ou é melhor colocar o E. Tanto faz, Suaide, nesse caso não tem problema. Eu sempre peço para eles não colocarem tantos elementos na redação. Porque se a gente elenca tudo isso daqui, eu tenho que dar conta de falar deles no decorrer da redação. Geralmente a gente faz aqui quando a gente está exemplificando. E se dá muito exemplo, Suaide, pode ficar maçante, né? Então, mas Com vamos certeza. ver. Mas nesse contexto aqui, que a gente está falando de contextos da situação. E tanto a vírgula quanto o E, para mim, não faz diferença, Suaide. Acho que para ti também não, né? Não, não, também não. Os dois são corretos. O que vocês têm que ver é ou usem um ou usem outro. Não coloquem a vírgula e o E no final. Ou coloca um, coloca o outro. Em relação aos exemplos, é bem interessante porque, por exemplo, nesse livro aqui que fala das palavras de origem tupi que estão na nossa língua, percebam que em cada página eles colocam pouquíssimos exemplos. Ó, aqui colocaram três, aqui também, nessa página rosa, colocaram três. São poucas coisas também para não encher o leitor, porque fica muito cansativo ler um livro só sobre com um monte de exemplos, né? Esse caso aqui, isso é só um post da internet, né? Mas mesmo assim é bastante coisa, né? Mas é isso que a Nani falou, a gente tem que colocar no texto aquilo que a gente sabe que vai conseguir expandir, digamos, detalhar ao longo do texto, né? Para dar conta, para não ficar uma informação perdida lá que o leitor, porque o corretor ele é um leitor também, né? Para ele não ler e se sentir perdido porque tem muito exemplo, né? Bem, o segundo exemplo, quer dizer, a segunda situação que a gente usa vírgula entre duas orações é aposto. O aposto é uma explicação, é uma informação sobre alguém ou algo, que eu marquei ali em rosa. Ó, todos os meus amigos são extraordinários. Mário, ótimo atleta, participará dos campeonatos nacionais. Ótimo atleta é uma característica que dá uma informação sobre o Mário. Isso se chama aposto. Por quê? Se a gente tirar essa explicação, se eu tirar ótimo atleta, dá para entender. Se eu falo Mário participará dos campeonatos nacionais, é entendível. Mas quando ele coloca ali ótimo atleta, ele coloca na intenção de confirmar que o amigo é extraordinário, que é a informação que está na primeira linha. Por isso que é importante o uso do aposto, mas ele tem que estar entre vírgulas também para indicar que aquilo porque isso indica que aquilo é uma explicação sobre o Mário, nesse caso, e indica também que, num ponto de vista, isso pode ser retirado sem afetar o entendimento de quem é Mário, porque o que importa ali não é se o Mário é ótimo atleta, o que importa é que ele vai participar dos campeonatos nacionais. Até E o porque mesmo na acontece. sua. Desculpa, desculpa. Pode falar. Até porque ele já falou lá em cima que ele é extraordinário, né? É uma informação a mais, mas ela. Exato, ele quis, digamos, reafirmar que realmente o amigo o Mário é uma pessoa, tipo, incrível, maravilhosa, muito legal, né? Então, assim, isso poderia ser uma questão do Enem. Por que que a pessoa escreveu ótimo atleta se já tinha escrito que os amigos eram extraordinários? Para reafirmar, para realçar uma qualidade daquela pessoa.
Depois fala da Luísa. Luísa, grande violinista, fará certamente uma brilhante carreira. Mesma coisa, um aposto está entre vírgulas, pode ser retirado, porque se a gente lê apenas Luísa fará certamente uma brilhante carreira, a gente consegue entender, mas o grande violinista para realçar ali. Então, assim, aposto são explicações sobre, geralmente é uma explicação sobre o sujeito, tá? No caso ali, Mário e Luísa são os sujeitos da frase e o que está em vermelho são os apostos, que são explicações sobre o sujeito. Talvez na redação do Enem vocês possam fazer uso dos apostos quando vocês tiverem que explicar, por exemplo, se vocês forem dar exemplo da FURG, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande, aí coloca entre vírgulas, situada no Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa sobre o coronavírus, por exemplo. Esse situado no Rio Grande do Sul seria entre vírgulas, porque é uma explicação sobre a universidade, mas se for retirada não vai afetar, porque a pessoa consegue entender o importante que essa universidade fez, não necessariamente onde ela fica, né? E às vezes é importante colocar postos, explicações, porque às vezes a pessoa não tem informação sobre aquilo e o aposto pode ajudar a pessoa a entender melhor do que é que vocês estão falando. Nesse caso, se a pessoa não tem informação sobre onde fica a universidade, essa explicação do posto ajuda a pessoa a entender o lugar onde a universidade está situada. Quer falar, Nani? Não? Como é que tu sabe que eu queria? Queria sim. Porque eu senti que o teu som foi ativado. Desculpa, tá? É que eu não quero te atrapalhar, Suaide. Assim, gente, esse aposto é tudo que eu falo pra vocês lá no detalhamento da conclusão. Lembra quando eu falo pra vocês, vai colocar o agente. Por isso que eu acho que é mais fácil a gente detalhar o agente. Lembra que o detalhamento é um dos 5 Qs que tem que ter na conclusão. Esse detalhamento, Suaide, é a gente dar uma informação realmente a mais, por exemplo, do agente. Ministério da Saúde, órgão nacional responsável por veicular e manipular, ou seja, criar políticas públicas relacionadas à saúde do Brasil. É um aposto, é uma informação a mais. Nesse caso, ele não pode ser retirado, porque ele é obrigatório. Então, que bom que tu falou, que eu só vou englobar depois no finalzinho. É isso que eu quero o detalhamento, Ai, que gente. bom. Só isso, só isso. Exatamente. Porque, assim, quando vocês colocam o Ministério da Saúde, órgão responsável pela manutenção da saúde no Brasil, por exemplo, não é uma informação que as pessoas não sabem, as pessoas sabem disso, mas é para uma forma de realçar. Então, explicação vai mostrar o quê? Que o Ministério da Saúde, por ter essa função, digamos assim, por ser tudo isso, ele vai conseguir resolver o problema, né? Então pode convencer o leitor. Ah, é verdade, eu acho que o Ministério da Saúde conseguiria resolver esse problema. Exatamente isso que a Nani falou. Bem, uma outra coisa aqui é o vocativo. O vocativo é o que a gente usa quando a gente chama alguém, geralmente, tá? Quando a gente usa o nome da pessoa, geralmente é um nome, para chamar a pessoa. Eu tirei um exemplo aqui do livro do Machado de Assis, que diz assim: Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Percebam que tem Dona Glória, vírgula, porque ali é um chamamento. Não é que a pessoa está realmente chamando no sentido de, ai, tô chamando, gritando para a pessoa chegar. Não. O vocativo é usado de forma de, acho que dá para usar a palavra chamar, de chamar a pessoa para ela responder aquilo, digamos assim, quando eu quero marcar que é aquela pessoa que eu quero que responda, né? Por exemplo, se a gente está numa reunião de grupo, um grupo muito grande, e a gente quer que uma pessoa só fale ou que responda alguma pergunta, a gente vai usar esse vocativo para convidar essa pessoa a responder a nossa pergunta ou para fazer algum comentário. Por exemplo, agora que eu vi que a Nani tinha ativado o som, agora há pouco, eu falei, quer falar, Nani? Quando eu falo Nani, é um vocativo, que eu ouvi o som e eu convidei, digamos assim, a Nani para entrar na fala. Porque a gente está fazendo esse convite, digamos assim, para a pessoa entrar na fala, a gente usa o vocativo e tem que usar a vírgula. Isso na gramática, tá, gente? Porque em textos mais informais, eu percebo que as pessoas já não estão usando mais a vírgula, quando vão chamar alguém no WhatsApp, tipo, ai, amiga, me diz uma coisa. Esse amiga é um vocativo, mas a gente geralmente não coloca a vírgula, coloca tudo direto mesmo, né? Mas em textos que a gente tem que seguir as normas da gramática, enfim, é recomendável não, obrigatório colocar
o uso da vírgula ali para marcar vocativo. Esse é um daqueles elementos que eu falava anteriormente que talvez vocês não usem na redação, porque na redação vocês não vão se dirigir a ninguém, não vão estar convidando ninguém a falar. Mas é uma questão importante para vocês conhecerem caso isso entre de linguagens, inclusive caso a prova de linguagens pergunte, né, por que é que as pessoas já não usam mais o vocativo em textos mais informais, como em conversas de WhatsApp, por exemplo, e eu acho que as pessoas já não usam mais isso porque elas não veem uma importância, digamos assim, nisso, já que se meu nome é Suaide, alguém falar para mim, Suaide, vamos sair hoje? Eu já vou entender que ela está se referindo a mim, não precisa da vírgula para marcar que ela está me chamando, porque isso já está implícito, digamos assim, as pessoas conseguem entender o vocativo sem ter a vírgula, mas ele é importante em outros tipos de texto. Aqui eu tirei um exemplo da internet também, que diz assim, ó, brilhe sem medo, vírgula, menina. A luz que te ilumina vem lá de cima. Esse menina é um vocativo também, porque ele não está chamando a menina para falar, como é o caso que acontece aqui, né, que está fazendo um chamamento, mas está dando essa informação que é especificamente para essa menina, para marcar que o conselho que ele está dando para ela brilhar, enfim, é para ela, tá? Então, ele faz essa marcação pela vírgula também. Então, percebam que o vocativo, independentemente do lugar em que ele ocupa na frase, vai em vírgula. Pode ser no início, como é o caso aqui, no meio, ou, quer dizer, no fim, como é o caso aqui, ou no meio. Se for no meio, aí vai entre duas vírgulas, tá? Bem, um outro fator que a gente usa a vírgula é entre elementos repetidos. E os elementos repetidos também são usados para enfatizar o que a gente tá falando. Aí aqui eu tirei um exemplo de uma música que lá no final tem os elementos repetidos. Eu vou ler ela para a gente entender melhor. Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa, quando o nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora e você vem. Quando eles colocam ali o nada duas vezes, é porque eles estão querendo enfatizar que absolutamente nada faria a pessoa tirar o pijama num dia ruim, enfim, mas aí no final ela tira e sai, né? Então, sempre que a gente coloca dois elementos iguais, porque percebam que ali nada e nada são exatamente iguais, a gente tem que colocar esses dois elementos entre vírgulas, tá? Isso serve para qualquer palavra, para qualquer elemento. Bem, uma outra coisa são os adjuntos adverbiais. Vocês devem conhecer os advérbios, porque devem ter estudado na escola. Mas se vocês não lembram, eu sugiro que vocês pesquisem para relembrar o que são os advérbios. E nesse caso, aqui se fala em adjunto adverbial, porque não é o advérbio sozinho, digamos assim. Tem alguma coisa ali que acompanha ele que eu já vou dizer para vocês o que que é. Mas enfim, o, os advérbios, existem advérbios de vários tipos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de advérbios. Eu coloquei um só, coloquei um só. Eu coloquei um exemplo de advérbio que é o advérbio de lugar, que é na Itália. E eu coloquei esse exemplo porque eu pensei que talvez na redação do Enem vocês queiram utilizar adjuntos adverbiais para se referir a algum lugar. Geralmente, esse adjunto adverbial na redação do Enem vai ser no Brasil, já que na redação do Enem caem temas polêmicos, enfim, problemáticos do Brasil, né? Então, se vocês forem usar na redação do Enem no Brasil, esse no Brasil tem que ter vírgula depois dele, assim como acontece aqui, na Itália, vírgula. Além das canções italianas, aquelas em inglês são muito difundidas. Então, sempre que vocês forem deslocar, e aqui a gente fala em deslocamento, tá, mas enfim, já volto no deslocamento. Sempre que vocês forem deslocar esse advérbio, tem que colocar vírgula. Aqui se fala em deslocamento, porque lembram que ontem eu mostrei para vocês o que era uma ordem direta de uma oração, que era sujeito, predicado e complementos, né? Então, assim, a ordem direta é essa. Só que a gente, não é porque a ordem direta é essa que a gente vai sempre escrever assim. A gente pode deslocar, a gente pode colocar predicado, sujeito, complemento, ou complemento, sujeito, predicado.
o que acontece é que quando a gente desloca um termo dessa ordem direta, que é sujeito, predicado ou complementos, a gente precisa marcar esse deslocamento com o uso da vírgula. Então, aqui, na Itália, ele está deslocado, porque na ordem direta tinha que estar lá no final, depois de difundidas, tinha que estar na Itália. Mas na ordem indireta que aconteceu aqui, eles colocaram no começo, por isso que marcaram a vírgula. Então, assim, se vocês forem escrever neném no Brasil, esse no Brasil, se vocês colocarem lá no final da oração, vai sem vírgula. Agora, se for colocado no começo da oração, aí tem que colocar obrigatoriamente a vírgula. E o 6, nome de um lugar na datação. Isso era usado mais antigamente em cartas, né, quando as pessoas escreviam. Hoje em dia as pessoas não escrevem tanto, mas eu percebi que o nome de um lugar na hora de colocar uma data, tem vários Instagrams e também perfis no Facebook que postam, tipo, conselhos do dia, dica do dia, enfim. E daí essas pessoas, como esses projetos geralmente são, assim, um conselho para cada dia do ano, ou uma dica para cada dia do ano, essas pessoas costumam colocar dessa forma para marcar que no dia de hoje deu o conselho tal. Então, eu percebi que isso é usado mais nesse sentido, já que as pessoas atualmente não escrevem tantas cartas como antigamente. Independentemente disso, quando a gente coloca o nome de um lugar, quando a gente vai marcar uma data, a gente tem que colocar depois do nome desse lugar a vírgula. E é isso, essa seria... Deixa eu voltar aqui. Essa seria a minha parte. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem fazer algum comentário sobre isso? Ou conseguiram entender? Olha, eu tenho uma dúvida, mas eu vou esperar os educandos. Pra mim tá legal, entendi tudo. Eu tenho até medo das perguntas do Ítalo, né? Mas tudo bem. Pensei a mesma coisa, não vou falar nada. Suade. Oi. Na quarta que você falou que é entre elementos repetidos, se um elemento tiver um outro sentido sintático, se tiver dois com o mesmo, são a mesma palavra, mas com sentidos diferentes, tu bota vírgula? Deixa eu pensar. Me dá um exemplo de elementos com outro sentido sintático. É que aí, Suade, provavelmente vai ser linguagem literária. Porque nada, vamos pegar o nada de nadar e nada de nada mesmo, do advérbio. Aí, Rafael, desculpa, Rafael, mas aí, desculpa, Suade, tem a ver com a função do próprio texto. Tem a ver com a função do texto, Rafael. E aí a gente tem que ver a situação onde está essa função toda, qual é o contexto. Ali é uma música. Ali teria que ter. Não tem como ter. Ali tem a mesma função. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Responde então, Função. Não, agora a gente... Não, peraí, Suede. Quando você for falar, você tem como diminuir o som do seu microfone? Porque quando você falou, meio que estourou assim o áudio. Que eu acho que tá muito... Eu? Como é que eu disse? Fui eu ou Ítalo? Sim, ou você fala um pouco mais baixo só. Ah, vou ter que falar mais baixo, porque eu não sei diminuir. Obrigada, pode falar, Suede, desculpa. Devagarinho. Agora eu consegui tentar meio que formular um exemplo da minha cabeça com as palavras que a Nani deu. Por exemplo, se eu criasse um poema assim, ó. Nada. Nada de nadar, né? Nada te faria tirar o pijama. Eu colocaria um ponto ali para separar essas duas coisas que são diferentes, sabe? Eu acho que nesse caso faria mais sentido colocar um ponto para separar esses dois nada, porque exercem funções diferentes, do que colocar uma vírgula ali. Mas aí é poesia, a gente tem que ver, porque na linguagem poética tem a licença poética, então são situações diferentes, Rafael. Mas a gente entendeu. É que assim, por exemplo, numa redação tu não vai colocar, tu não pode repetir, né? Então, vou falar de mim. Eu vou conferir aqui o meu livro Gramática, que tá aqui do meu lado, porque eu acho que quando ele fala sobre palavras repetidas, ele fala no interior da oração. Eu vou...
ele fala que é no interior da oração para isolar elementos repetidos, e esses elementos, todos os exemplos que ele coloca aqui nessa gramática, exercem a mesma função sintática, ele não coloca nenhum exemplo de elemento igual que exerce função sintática diferente. Por isso que eu acho que vai do texto mesmo, que a pessoa está escrevendo. Tá. Pode falar, Ítalo. Eu queria, então, uma das minhas perguntas, né, é referente exatamente a isso que o Rafael falou, né, de elementos repetidos. No livro do Paulo Freire, né, Pedagogia da Autonomia, logo no primeiro capítulo, no começo, ele fala, né, quem ensina alguma coisa a alguém. Esse ensina alguma coisa são palavras repetidas e, teoricamente, exercem a mesma função sintática e não está separado por vírgula no livro. Por que ele não separa por vírgula, sendo que, teoricamente, né, deveria, né? Então, nesse caso, pode falar, Nani, a Nani tá falando não ali já. Não, mas tu ia falar, a gente falou a mesma coisa, nesse caso, tem a ver o caso mesmo, entendeu, Ítalo? São situações diferentes. É completamente diferente. Lá a gente tinha um texto, lembrando que música é gênero lírico, lembra que eu falei pra vocês? Gênero lírico, o que é? Poesia e música, vem de lira. Lá é diferente, lá tem uma linguagem poética. Aí, Ítalo, é uma situação completamente diferente. É um texto, a princípio não, é teórico. A linguagem toda é diferente. Como é que pode dizer? A situação é diferente. A gente tem que analisar sempre isso. É isso que a gente fala sempre do preconceito linguístico, da análise linguística, ver em que momento, qual é a situação, quem são os interlocutores, para quem está se direcionando aquilo. Paulo Freire é uma linguagem totalmente diferente da linguagem literária. Aí ele utilizou, não teria vírgula, porque é o mesmo sujeito, é o mesmo referente, tu não pode separar o sujeito do verbo nunca, entendeu, Ítalo? Então quem ensina, não tem como tu separar, porque são dois gêneros diferentes, são duas classes de palavras diferentes. E o texto é completamente, a situação é diferente. A intenção, né, Suaide? A intenção é completamente diferente de um texto literário. Assim, tem uma outra coisa, tem outro fator ali, porque assim, quando eu falei sobre os elementos repetidos, eu falei no interior de uma mesma oração. Quando eu falo quem ensina alguma coisa, tem duas orações ali, porque quem ensina é uma oração, porque tem verbo, ensina alguma coisa é outra oração, porque tem verbo. Então, eu acho que ele não usou a vírgula, porque ali tinha duas orações, por mais que o verbo é o mesmo, exerce a mesma função sintática, mas não é o interior de uma mesma oração, são duas orações ali. Assim, eu acho que se eu escrevesse isso, eu utilizaria a vírgula como uma forma de tentar deslocar esse adjunto ali. Não sei, assim, pode ser também que as regras que ele usou para vírgula quando ele escreveu já não sejam as mesmas que a gente tem hoje. Não, Suade, ele tentou dar um efeito. Fez uma brincadeirinha ali. O Paulo Freire adora isso, né? Então, nessa questão de brincar. Isso, né? Eu perguntei exatamente por isso que a Nani falou, né? No livro do Paulo Freire, ele brinca muito com as palavras e é muito confuso, para mim, pelo menos, entender a leitura. Sim. Ser uma leitura maçante, exatamente por esse jogo de palavras. E o uso da vírgula, para mim, quando eu leio, mesmo que não indique pausa, igual a Suede falou logo no começo da aula, né? Ela parece que ela me auxiliaria muito melhor. E quando ela falou especificamente sobre ter elementos repetidos, e veio essa frase meio que na minha cabeça, né? Que foi uma frase que quando eu li a primeira vez o livro, eu fiquei, mano, isso não faz sentido. Então, por isso que eu perguntei exatamente sobre essa. Mas que bom, Ítalo. É justamente esse efeito que a gente tem que ter quando a gente assiste uma aula sobre qualquer coisa, ficar na nossa cabeça fazendo relações com o que a gente já sabe, né? E para quem não sabe, só contextualizando os educandos, né? O Paulo Freire foi um educador popular, é uma das pessoas que no curso de licenciatura e no Fênix também os educadores estudam bastante, conhecem bastante, né? E o Ítalo trouxe isso porque ele escreveu muito sobre educação popular e a gente lê livros desse educador. Tem mais alguma pergunta, Ítalo? Eu tenho, mas ninguém vai perguntar mais nada? Não, porque ele falou que tinha mais de uma, né? Talvez algum educando. Ou algum educando. Não, acho que a prioridade é os educandos, né? Os educandos têm mais alguma pergunta? Eles deveriam ter, porque eles usam bastante exemplificações. E eu corrigi uma redação hoje que eu tudo. Acho que eles entenderam tudo. Oba, tô feliz!
Fala aí, Ítalo. Aí eu posso falar? Ok. Você falou no caso vocativo, né, que a gente usa, faz uso da vírgula para quando a gente chama ou convida alguém a falar, né? E você deu o exemplo de quando você chamou anônimo. Um exemplo que aí você falou que talvez não seja muito útil para a gente utilizar na redação. Mas um outro caso que talvez eu acho que eu posso estar enganado que seja útil, seja quando a gente escreve cartas para alguém. Não alguém, na verdade, mas quando a gente escreve cartas de intenção. Quando a gente pretende entrar num emprego ou quando a gente pretende entrar num programa de extensão, alguma coisa, e a gente precisa escrever uma carta, a gente se referir ou à pessoa ou à instituição, a gente usa a vírgula nesse caso. Um e-mail também, né? E-mail, isso. Sim, o e-mail, com certeza. O vocativo é usado nesse sentido também, né? E eu falei que cartas não são muito escritas hoje em dia, mas agora o Ítalo falou de cartas de intenção, e isso é muito, muito utilizado, né? Quando os educandos entrarem na universidade ano que vem, vocês talvez queiram participar de algum projeto de pesquisa ou de algum projeto de extensão, enfim. E talvez o professor coordenador desse projeto abra um processo seletivo e talvez ele não queira fazer uma entrevista, talvez ele queira que vocês escrevam por que vocês resolveram se inscrever nesse projeto através de uma carta de intenção. Aí nessa carta, enfim, vão explicar vários elementos, mas essa carta ela vai ser direcionada para um professor específico ou para um núcleo específico, para um instituto específico, e a gente tem que marcar esse professor, núcleo, instituto, com o uso da vírgula. Por mais que a gente não está chamando ele, mas a vírgula é para marcar que essa carta está sendo direcionada a ele, ou esse e-mail está sendo direcionado à pessoa tal. E outra questão que o Ítalo trouxe bem interessante é que o vocativo não é uma pessoa só, pode ser uma instituição, pode ser um grupo de pessoas, enfim, pode ser o meu gato, o meu cachorro, quando eu falo pro meu cachorro, Nick, quer comida, isso é um vocativo porque eu tô chamando, enfim. Suaide, tu sabe que quando a gente vai, qualquer documento também que a gente tem que enviar via protocolo, lembra lá, não sei se vocês já fizeram alguma coisa via protocolo, a gente tem que explica ali, depois tu tens que fazer um texto. O que foi? Eu tô com a boca assim porque eu falei uma mensagem e fiquei chocada com o negócio aqui. Desculpa, é que eu tava lendo uma mensagem. Desculpa. Voltei. Tá, mas agora ficou todo mundo ficou curioso. Tá, ela não vai contar. Não, é que vai, ela não vai. Não, nada, é bobagem, é bobagem. É muito uma bobagem. Nada. Agora depois eu falo a bobagem. Depois eu falo a bobagem. Tá, olha só, me esqueci, eu fiquei nervosa com a tua cara. Não, quando a gente vai no protocolo da FURG, vocês vão entrar na faculdade. Eu tô nervosa, fiquei gaguejando. E a cara que ela fez, tá gravando, Suade, para. Assim, ó. Gente, desculpa. Tá? Não dá pra juntar essas duas, eu e o Ítalo junto. Tá, só um pouquinho. Desculpa, quando a gente vai, eu vou tirar pra rir. Quando a gente vai mandar algum documento via protocolo na FURG, a gente tem que explicar ali o que a gente quer e depois tem que fazer um textinho, ou seja, fazer uma tese, defender, né? Tentar convencer. Pronto, falei. E sempre tem que colocar o vocativo também. Isso quem me ensinou foi a Eliana, do ILA, quando ela era coordenadora, que eu fui pedir para aumentar, enfim, umas coisas lá minha, quando o Davi nasceu prematuro. E eu, sinceramente, gente, não lembrava o que era vocativo, fui estudar. Mesmo sendo fazendo faculdade, eu não lembrava direito a questão da vírgula no vocativo. A Suade falou, eu me lembrei. Tá, acabei, só isso. Né? Sim, que bom. Era bobagem. É isso. Não era bobagem não, Nani. Alguém tem mais alguma pergunta? Ítalo? Não. Loló, tu sempre tem pergunta, Loló. Eles estão tão mudos hoje. Pois é, gente. Vamos lá, a gente queria brigar com vocês. Fight, tudo bem? Pois é. Posso perguntar? Tá, mas... o Ítalo não dá, só ele que faz pergunta. Imagina o Ítalo como educando. Ainda bem que não convidaram a participar. Eu prestei atenção na aula, eu fiz anotações aqui. Oi, Nani. Vou mostrar que eu fiz anotação aqui. Eu fiz anotação. Mostra. Eu fiz anotação aqui no meu caderno. E eu ainda eu fiz colorido no meu caderno. Ai, que lindo, que orgulho. Tá, Ítalo, a Loló quer perguntar de título. Só um pouquinho. Fala, Loló. Relacionado ao que você está falando aí, a fazer tipo
pedido, de eu entender assim que é um pedido de emprego, um pedido de uma entrada no local, esse tipo de coisa assim, né? Vocês estão se referindo a isso aí? Pode ser também, né, Soide? Pode ser? Pode ser. Sim, quando a gente está escrevendo um pedido para o diretor de uma empresa, se eu vou mandar um e-mail, talvez para o meu chefe, pedindo férias, né? Então posso colocar, sei lá, chefe ou senhor fulano de tal, vírgula, eu gostaria, Seria, blá, 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 exatamente. Seria empregado que a Vossa Excelência, o senhor. isso. A gente coloca. Ainda se usa aquela coisa assim, ó. O senhor, vamos supor, a Excelência, o senhor Amado, vamos supor que seja Amado o nome da pessoa, né? Por intermédio dessa, eu gostaria de saber, ainda se faz essas coisas antigas assim? Não é antigo. Não é antigo. Se tu for fazer, os textos que nós fazemos na faculdade, artigo de opinião, resenha, a gente tem que usar essa linguagem. Gente, não é antigo. Na linguagem do pessoal que faz direto se usa Vossa Excelência. Esses pronomes de tratamento. Gente, a nossa língua pode ter vocábulos que caem em desuso. Aí tudo bem, aí, só que vai sempre surgir um outro, né? Mas esses, assim, depende. Da mesma. Mas intermédio. Por intermédio da mesma, pedir a Vossa Excelência. Isso aí tudo é na redação. Por intermédio é lindo na redação. Na redação, Ué? Não, e assim, ó, uma outra coisa que eu acho interessante falar é que talvez alguma coisa não esteja em uso na linguagem do dia a dia, como o vossa, né? Ou até o vossa mercê, que foi o que eu falei para você outro dia lá na outra aula, né? Talvez a gente não use isso no dia a dia, vossa, mas talvez se eu for uma advogada ou se eu trabalhar no meio jurídico, eu vou usar, mas eu vou estar naquele contexto, né, lá no meio jurídico, né, mas no meu dia a dia, em outros contextos, eu não vou usar. Então, tudo tem a ver com a situação em que a pessoa está inserida, por isso que o vossa, ele aparece bastante nesses contextos mais jurídicos hoje em dia, né. Não, mas existe. Tem aí? Gurias, porque assim, ó. Ai, gurias, coisa boa, gurias. Sim, mas vocês são meninas, não são? Meu marido é que me repreende com essas pessoas com uma idade avançada e eu chamo de guria. Oi, guria. Sendo que assim, ele me aprende, né? As pessoas dizem, a mulher velha de idade chama de guria. Eu digo, mas ela é guria, ela é menina. Aí nós tentamos Acabou comigo, Suade. Não é óbvio. Não, mas aí tem uma outra amiga ali. Não, uma outra brincadeira com a Nani. Eu não vou, no não meio vou da ficar juventude, no meio da juventude é óbvio, até nem costumo usar. Eu uso tu, você. E aí, guri, tudo bom? Tipo assim, né? Para rapaz. E quando a gente usa quando você chama a Nani de guria, você está usando um vocativo. Suade, duas coisas. Pois é, ainda bem que guria é um vocativo e eu digo que tu tá me agradando, por sinal. Mas enfim, a gente tem que falar de coisa séria. Alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo, é só isso aí por enquanto. Ítalo, mais alguma pergunta? Eu tenho, tá. Então, eu não sei se entra como adjunto adverbial ou talvez como vocativo, mas ainda nesse... quando a gente... Acho que vai ser como vocativo. Mas, em vez de a gente falar, tipo, fulano de tal, agora a gente tá falando de cartas de intenção, se a gente fala, tipo, usa saudações, tipo, boa tarde, ou olá. Em alguns casos a gente usa, tipo, boa tarde, vírgula, e coloca qualquer groselha depois. Em que lugar entra isso aqui? Só pra me situar. Quê? Então, isso é uma saudação, sim, mas isso não entra nem como vocativo, nem como adjunto, porque não é nenhum dos dois. É uma saudação, é um sintagma nominal, mas assim, eu não exemplifiquei isso em nenhum momento da minha fala, porque a gente não usa vírgula quando fala boa tarde ou quando fala olá. O que é geralmente usado é um sinal é o ponto de exclamação, mas também pode ser usado o ponto, né? Mas a gente não...
não faz sentido colocar vírgula ali, porque ele não se encaixa em nenhuma dessas regras que eu mencionei anteriormente, que a Nani vai mencionar depois. E o mais recomendado é colocar um ponto final, um ponto de exclamação. Por isso que eu fico nervosa às vezes, só. Desculpa, é preconceito linguístico que eu vou falar agora. Pronto, vai ficar no YouTube. Então não. Então não fala. Não. O oi, sabe quando, até no WhatsApp, não, nada a ver. O oi, ponto, tudo bem? Ou digo assim, meu amor pro meu marido, ponto, tudo bem? Um dia ele me corrigiu. Porque ele disse que eu coloquei um ponto depois do meu amor, mas tem que ter esse ponto. É a mesma coisa que a gente tá falando, assim, ó. Eu podia ter colocado uma vírgula, porque não tinha que ser um vocativo. O meu amor só tem um, que é meu marido, no caso, assim, né? Mas enfim, só que geralmente a gente diz, olá, ponto, tudo bem? Aí vem a pergunta, sempre tem que ter um ponto final, depois desse olá, oi, que a gente coloca lá no grupo, oi, ponto, tudo bem? Você deve ver que eu faço isso? Exatamente. É porque, assim, se a gente for parar para pensar num conceito de frase, esse oi, esse olá, esse boa tarde são frases. São frases porque fazem sentido, né? A gente já viu que tudo que tem sentido é uma frase. Então, como é que eu vou fazer essa separação entre essa frase, que é o olá, e gostaria de falar com você, que é a outra frase? Essa separação é feita através do ponto. A vírgula não é usada para fazer essa separação. Vamos lá, vamos começar. Deixa só o Rafael, ele conectar o áudio dele, gente. Tá, mas eu só trouxe uma coisinha para brincar aqui com vocês, porque a Suade acabou de falar do vocativo. A gente tem aqui, não sei se é a direita ou a esquerda de vocês, eu nunca sei dizer, mas da minha esquerda a gente tem um desenho de um canibal com um baita de um garfo, né? E ele tá escrito assim, ó, vou ali comer gente. Não tem vírgula, então, na verdade, é um canibal, que ele vai ali comer gente. Se eu for colocar, por exemplo, se eu colocar uma vírgula depois do comer, esse gente, que função sintática ele teria aqui, nesse período, nessa oração? Eu não vou falar, vocês vão ter que responder, porque a Suade acabou de falar. Dan, 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 dan. Tô esperando. Depois do verbo, coloco uma vírgula depois do verbo, vou ali comer, vírgula, gente. Esse gente, que função sintática seria? Quando faz uma chamada. Ai, Suade, graças a Deus. Fala, gente. O que é quando a gente chama alguém? Então vamos facilitar para ele, Suade. Coloca esse gente. Tá, mas teu professor, mas tudo bem. Vamos lá. Coloca esse gente na frente do voo. Gente. Pois é, o Ítalo que respondeu. Se colocar o gente na frente do voo, gente, vírgula, vou comer, vou ali comer. É um vocativo. Lembra que a Suade falou pra gente que o vocativo não precisa ser só um nome. Pode ser uma categoria, pode ser a FURG, pode ser o Brasil, que ela falou, inclusive, quando a gente deixa virgulado o Brasil para situar que a contextualização está acontecendo onde? No nosso país, no Brasil. Aqui é um vocativo. Se ele não quiser fazer isso como vocativo, tudo bem. Aí tá falando de um canibal. Pra gente ver como tem essa fluidez da nossa língua. Né? Como ela é fluida, como ela adquire diferentes nuances e significações, dependendo do contexto. Aí eu vou tirar aqui, porque eu não sei se vocês estão enxergando, uma outra provocação rapidinha para começar a redação. Eu só trouxe isso aqui para vocês, porque como vai ser meio maçante a parte de redação, trouxe uma coisinha pra gente brincar. Aí olha aqui o que diz aqui, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, viveria à sua procura. Aí embaixo tá escrito assim: homens e mulheres colocam a vírgula em lugares diferentes nessa frase. É uma constatação. Nani, deixa eu só te falar uma coisa. No meio da tela, não sei se aparece pra todo mundo, tá aparecendo mova essa janela para longe do aplicativo. E como é que eu faço? Como é que eu tiro isso? Não sabe? Sei. Tá, então deixa eu fazer uma coisa. Eu vou ter que... Saiu. Não saiu, porque eu tô na outra tela agora. Por isso que saiu. Mas continua. Mas não dá pra entender mesmo assim. Dá pra entender mesmo Não, assim. mas depois não vai dar quando eu colocar as redações. Eu vou ter que minimizar a tela depois, não vou poder deixar a tela aberta, tá, Você gente? tá escrevendo na tela? Eu não, tô quieta. Não sei. Ai, que eu tava com a mão... Eu tava com a mão no mouse, ô Ítalo, tá? Vou ficar quieta. É que eu não consigo ficar parada. Vamos lá. Melhorou agora? Não. Voltou essa porcaria. Tá. Não, voltou. Voltou para vocês? Não, parece para mim também. Vai e volta. Quer dizer, normal. Só um pouquinho, Né? Normal.
É alguém Não, que depois vai fica ficar. perto de alguma coisa. Não, não é. Não, isso aqui é meu, para aí. Vai ter que ficar assim. Gente, vai ter que ficar pequeno, tá? Porque senão não vai dar. Nani, Oi. no meio da sua tela tem o quê? Tem o mova esta janela para longe do aplicativo compartilhado. Não sei o que é Então, aí isso. você simplesmente aperta nisso e move. É? Não. Vamos lá, Isso, peraí. coloca no. Ah, mas não dá. Não, não dá, Ítalo. Não, eu tô mexendo no coisa. Eu vou mexer nas coisas que não tem como. Mova esta janela. Para aí. Ítalo, não dá, Ítalo. É impossível. É isso aí, Dani, tenta desativar o compartilhamento de tela, tenta ver se consegue mover e depois volta com o compartilhamento. Mover o quê? Ah, entendi, tá. Ai, que burrice, desculpa. Tá, mas como é que eu vou. Aí vai desaparecer tudo, entendeu, Suaide? compartilha a tela de novo. Tenta mover aquele quadradinho. Mas aquele quadradinho só. ver se Aquele quadra. Não, aquele quadradinho só aparece quando eu tô com um negócio aqui. Agora tá. Agora sumiu. Tá, vou ficar quieta. Sumiu. Vamos lá. Tá, rapidinho pra gente poder entrar direto na parte mais picante. Vamos fazer esta pontuação aqui, porque eu não vou fazer. Eu já falei que eu não gosto de mamão com açúcar. E a Suade já falou bastante sobre pontuação. Então vocês são bam, você sabe. Vamos lá. Como é que. Tem duas formas a princípio aqui que a gente pode fazer essa pontuação. Só que quem fez isso daqui, quem criou, já afirmou. Olha como ele afirmou. Por que eu tô dizendo que ele afirmou? Homens e mulheres colocam a vírgula em lugares diferentes nessa frase. O que tem ali que tá dizendo que é uma afirmação? Tem um ponto ali que o cara tá afirmando, tá enfatizando o que ele tá dizendo, como uma verdade absoluta. O que tem ali? O ponto de exclamação. Ele tá dizendo que se for o Ítalo, se for o Lessing, vai fazer a pontuação diferente do que nós, Suaide e Lolô. Não vou entrar no mérito se isso aí é preconceito ou não. Aí eu queria que alguém me dissesse como é que a gente pode fazer essa pontuação. Eu vou ficar aqui 20 minutos parada, mas eu não vou fazer. Eu quero que vocês me digam. Se o homem... Dani, só uma sugestão. Aumenta a tela, porque eu sou míope. Sumiu o quê, pelo amor de Deus? Colocar vamos lá. em tela grande. Tem que, é só virar o telefone. Não, isso. Eu não tô no obrigada. telefone, eu tô na... Tá bom. Eu não tô no telefone, tô no Obrigada. computador. Tá, mas vamos lá! Não, que isso? Obrigada a vocês. Vamos fazer a pontuação, vamos lá, quero que fale. Lolô, como é que tu pontua isso aqui? Onde é que tu põe a vírgula? Vamos lá, na jugular, eu vou na jugular, vamos lá. Hã? Por quê? Tu coloca a vírgula aí? Por quê? Me explica. Aqui no tempo, né? Eu dou uma parada, né? Se você soubesse. Aí eu paro e respiro. O Que valor respiro? que tem. Que respiro é esse? Não, Lolô, vou te atrapalhar. Não posso. Lolô, essa questão de tu respirar é mito, meu amor. Se tu falasse, se o homem soubesse, vírgula, o valor, tu tá separando elementos que são extremamente importantes. Tu não pode separar aqui. Por que tu vai separar o valor do se o homem soubesse? Tu tá, ó, se o homem soubesse o quê? Vamos língua portuguesa. Se o homem soubesse... A mulher. Não, mas vamos lá que eu tenho que entender por que tu... O valor que tem uma mulher. Tá, que tem a mulher, tá, vírgula. Viveria a sua procura. Tá, tu vai colocar vírgula depois de mulher? Só uma vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher. A mulher, depois da mulher, a vírgula depois da mulher. Tá, viveria a sua procura. E qual é o entendimento que terias assim, tu colocando essa vírgula aí? Porque aqui ele está especificando, ele está querendo passar que se o homem soubesse, se ele soubesse, ele não sabe, o valor que tem uma... o valor que tem uma mulher... Peraí, que eu mandei para rir no pilotinho. Se o homem soubesse o valor que tem uma mulher, viveria a sua procura. Então, aqui, se o homem soubesse o valor que tem uma mulher. Ele viveria à procura dessa mulher, seria isso? Isso. Tá, beleza. Tudo bem. Depois, com calma, a gente vai ver porque a gente vai discutir por que tu colocaria a vírgula depois de soubesse que ficou na minha cabeça, mas vamos devagarinho aqui.
Primeiro entendimento. Esse aí seria o entendimento, como ele disse lá embaixo, que a mulher colocaria vírgula neste ponto. Aí, só que ele falou outra coisa, que os homens aí, se fosse um homem, faria essa virgulação de forma diferente. Como é possível, aqui vou continuar contigo, Lolo, já que tu tá na Berlinda, vamos lá. Se fosse um homem aí, colocando a vírgula, onde é que esse homem colocaria a vírgula, Lolo? Eu tô dizendo, não sou eu, é o que quem criou isso aqui falou. No homem, depois do homem. Depois do homem? Do homem, vírgula. Lolo, o sujeito não pode ser separado do seu verbo. Isso nós vamos discutir depois numa redação. Então, se o homem... O que tem se o homem, vírgula? Tu entendeu alguma coisa? Se o homem o quê? Não tem sentido. Entendeu, Lolo? Não vai ter sentido aí. Tu não comunica nada, além de tudo, não tem semântica, não tem entendimento nenhum. Então, não pode nunca separar o seu sujeito do seu verbo, porque são termos essenciais da oração. Eu colocaria vírgula depois de mulher, eu acho. Tá, isso, o Ítalo, a Lolo colocou essa vírgula aí, tudo bem. Essa aí seria uma visão a princípio de uma mulher. Gente, vamos pensar comigo, eu trouxe para provocar mesmo. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher viveria a sua procura, não é outro sentido? Ó, se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher viveria a sua procura. Não é um significado totalmente diferente do que se eu colocar a vírgula depois de mulher? Concordam comigo ou não? Ô, Sora. Ai, Nani, fala aí. Nani, tá. Fala, Rafael. Ao meu ver, o melhor jeito, pelo menos pra mim, né, de botar vírgula seria mesmo depois de mulher. Mas aí, Rafael, aí que é brincadeira, aí que a gente vê o quanto a nossa língua é fluida, o quanto a nossa língua, ela é... Ai, eu não sei, eu acho a nossa língua portuguesa maravilhosa, quantas possibilidades, infinitas possibilidades que a gente tem de entendimento, de construção. Aí a gente fala justamente aqui, qual é a ênfase, qual é o foco, qual é a intenção. Então, tem duas possibilidades. Se o homem soubesse o valor que ele tem, a mulher viveria à procura desse homem. Ou, se o homem soubesse o valor que a mulher tem, o homem viveria à procura desta mulher. Tu entendeu, Rafael? São duas possibilidades e apenas uma vírgula. Olha tudo que ela pode fazer. Por isso que eu falo para vocês o quanto é importante a vírgula na redação, gente. A vírgula, ela faz tudo na redação. Se vocês colocarem, por exemplo, como a Lolo acabou de fazer, ela separou o sujeito do verbo. Isso... E vocês vão ter desconto tanto na competência 1, que é gramatical, que é estrutura de período. Estrutura de período, tu não pode separar os termos essenciais de uma oração, que a Suade bem trabalhou com vocês. Sujeito e predicado, esses são os termos essenciais da oração. Os complementos, eles são acessórios. Pode ter, pode. Mas o que a gramática nos diz? A gramática normativa, aquela que é exigida na redação, que você tenha sempre um sujeito e um verbo. Então, tu não pode separar esses dois. Se tu tens um sujeito, a Nani, e calei a minha boca. Tá, mas o que tem a Nani? Que nem ali, o homem, se o homem, vírgula. Tá, mas e aí? É essa questão. A sintaxe pede que os elementos da oração, do período, tenham ligação e tenham sentido, tenham significado. É por isso que a gente fala que todos os elementos do período da oração são importantes. Então, tu nunca pode separar o sujeito do seu verbo. Não pode. Tu vai separar, colocar um E e uma vírgula e um E, se tu tiver sujeitos diferentes. Que nós pegamos, eu trouxe redação para vocês aqui que tem esse erro. Desvio. Então, lembrando, se tu tens um sujeito, tu não pode separar o sujeito desse verbo. Ou seja, se o homem soubesse. Ponto. O que tem aí? Tem os termos essenciais de uma oração, sujeito e predicado? Tá, tem, posso dizer, né? Tá o verbo ali, só que o predicado não é só o verbo, ele tem que ter os seus complementos. Se o homem soubesse que tipo de verbo é esse? É objeto direto? É indireto? O que ele precisa? Ele não precisa de complemento? Ou seja, eu saí, tudo bem, mas precisa saber do quê? Mas eu morri, tá? Não, desculpa. Eu dancei. Eu morri, não. Eu dancei.
tem sentido completo. A carga semântica tá toda ali, que eu dancei. Vocês estão entendendo o que eu fiz. Mas se eu digo assim, ó, se o homem soubesse, tá, Nani, mas se o homem soubesse o quê? Esse o quê tem importância. Então, esses complementos são necessários. Então, não pode nunca separar o sujeito do seu verbo. Mas a gente vai fazer com calma. Eu quero saber se vocês conseguiram captar a questão das duas, da vírgula ali, os dois momentos que a gente pode fazer a vírgula. Ficou legal? Tudo bem? Responde, Ítalo, já que tu fala tanto, por que tu não vai falar comigo agora? Eu quero falar uma coisa. Fala duas, até 3, 4, 5. Obrigada. Eu tô aparecendo com vocês? Tá. Ah, tá. Vai aparecer. Pode voltar naquele slide, Nani, naquele azul do Se o Homem Soubesse? Fecha a tela para tu poder ver melhor? Não, aparecendo as pode carinhas? deixar. Aqui, sim, é normal. O que eu queria falar é sobre isso que a Nani falou, sobre essa fluidez da língua, né? Porque nesse caso ali o verbo tem e o pronome sua, dependendo do lugar da vírgula, o verbo vai se referir ou ao homem ou à mulher. É o mesmo verbo, mas a vírgula ela não traz só uma mudança de sentido dessa oração. Ela também traz uma mudança em o verbo tem, está se relacionando com o quê? A vírgula, nesse caso, é extremamente importante porque ela indica isso também com o tem, sujeito. indicando ao sujeito, exatamente. Então, a vírgula, nesse caso, ela também coloca o sujeito em outro lugar, né? Porque faz uma Muito mudança de referente da sujeito. slide. E isso, Suade, eles não É isso, podem obrigada. fazer na redação. Não, que isso? E o Não. sujeito, gente, a gente separar o sujeito do verbo, eu não terminei. Além de vocês terem desconto na competência 1, que é gramática, tem lá na competência 4, de coerência e coesão. Fluidez do texto, por mais que a redação seja um texto extremamente uma linguagem extremamente normativa, a gente sabe que essa língua tem fluidez. Então a gente tem que respeitar isso. Vamos lá. E uma outra coisa, Nani, uma outra coisa que eles não podem, porque essa frase é o que a gente chama de uma frase ambígua, ela tem dois sentidos. Na redação do Enem não pode ter frases que tenham dois sentidos. É aquilo que eu falei ontem para vocês, linguagem referencial. O corretor, ele tem que ler e entender uma coisa só, não pode gerar outras interpretações como o que gerou nessa frase que a Nani colocou. Até porque, né, Suade, eu sempre pontuo para eles que não vai ser só a Nani que vai corrigir a redação deles, vão passar por 5 corretores. Então, são 5 pessoas atribuindo nota para vocês. Daí, eles vão fazer uma média e vão dar a nota. Mas se um cara não consegue entender o texto de vocês, porque lembrando, eu sempre falei para vocês que os pronomes possessivos, eles são muito complicados de usar na redação, porque justamente tem que estar bem pontuado o texto de vocês, porque às vezes o referente está lá no início. Por isso que a Suade falou muito da questão dos conectores, principalmente dos advérbios, que na verdade o local que eles têm que ter, sintaticamente falando, seria no final do período, no final da oração. A gente desloca, se a gente desloca, ele tem que estar em vírgula. Ou eu quero dar ênfase, ou não. Na redação é uma coisa diferente. Todos os períodos têm que começar com conector. Sempre. Sempre. Então, eu sempre, como eu falo para vocês, tem um conector, tem que ter uma vírgula. Tem os conectores extrafrásicos e os intrafrásicos. Que agora, quem está fazendo bastante redação, eu estou pontuando. Tem que ter, por exemplo, assim, primeiramente no desenvolvimento 1, outros sim no desenvolvimento 2. Tudo bem? Vocês indicaram que tem coerência, tem coesão no texto de vocês. E lá na competência 4, vocês estão com 160, 120. Quer ficar com 200? Terminou aquele período, porque lembra, para ter um parágrafo tem que ter no mínimo 2 períodos. Sempre quando começar um período novo naquele parágrafo, coloca um conector. Ainda assim, convém salientar dessa forma que o Gabriel está fazendo muito bem, que eu corrigi a redação dele. Mas o que a gente não pode fazer, a gente está falando de pontuação, tá? O que a gente não pode fazer na redação, não pode. Eu coloquei em preto esse vermelho para, é isso mesmo. Não se usa reticências. Por quê? A reticência, gente, é como se fosse um pensamento, como se fosse uma pausa. Lembra uma pausa, mas essa pausa é um fluxo de pensamento.
que na verdade, ou uma dúvida, o que eu quero? Esse tu podes, quando tu materializa na escrita o teu pensamento, pode ser uma reticência. Só que a gente não pode ter dúvida na redação. Lembra a redação, defender a tua tese, defender teu ponto de vista. Olha, o problema é esse e eu sei o que resolver. Na verdade, é aquela coisa assim, a redação é tu meter o teu bedelho. Em briga de marido e mulher não tu mete a colher, na redação tu mete a colher. Tu tens que fazer isso. E apresentar lá na conclusão uma medida de intervenção para minimizar ou resolver totalmente o problema. Por isso que eu peço para vocês, não coloca para resolver o problema, para minimizar a situação, para mitigar é mais interessante. Então, reticências tu nunca pode colocar. Ponto de exclamação também não. Ponto de interrogação também não. O ponto de interrogação também diz o quê? Tô em dúvida. Ai, Nani, mas tem as perguntas retóricas. Tá. Eu encontrei redação, gente, com perguntas retóricas. Mas eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não tinha coragem de fazer nem nos artigos, nada que eu fazia na FURG, eu tinha coragem de fazer uma pergunta retórica. Porque se eu faço uma pergunta retórica, a minha argumentação tem que ser muito boa. Eu tenho que ter muita certeza do que eu estou falando. E vamos ser bem sinceros, como eu falei para vocês, vamos evitar a fadiga. Geralmente a redação dá uns temas para capar. A coisa boa se a Nani conseguisse adivinhar o tema, mas eu não sou médium. Queria ser, mas não sou. Então o que a gente tem que fazer aqui? Fazer com que vocês consigam escrever acerca de qualquer tema. Então o ponto de interrogação diz que tu está em dúvida. Mesmo que seja uma pergunta retórica. Eu aconselho, eu digo, não usem ponto de interrogação. Nem para uma pergunta retórica. É muito complicado. Por que o ponto de exclamação tu não utiliza? Porque mostra muito essa questão de sentimentalismo. Qual é a função do ponto de exclamação? Indicar medo, caracterizar assim, expressivamente o sentimento de uma pessoa, poder colocar num sinal no texto que indica aquele sentimento. Tem marca de sentimentalismo, então tu não pode usar porque na redação tu tem que ser como? Eu quero que vocês me falem. O que a gente tem que marcar na redação? Por isso que eu digo, não posso colocar eu. Lembra, nós somos... Quem vai falar? Ninguém vai falar. Tá bom. Não pode colocar eu, porque dentro de uma redação é exigido, pelo menos foi o que tu me passou, se eu lembro ainda, eles estão exigindo que na redação a gente não pode procurar não falar, primeiramente, de política, muito importante, sendo que se casos o que for falar, a gente tem que ter certeza daquilo, ou se foi tirado por de alguma reportagem, enfim, porque se a gente for fazer uma coisa, contar uma mentira, vai uma Nani da vida, que gosta de usufruir daquilo que ela sabe, ela vai lá procurar uma reportagem, sendo que aquela reportagem não existe, aí fica ruim, né, Nani? Mas Lolo, aqui quando eu te pergunto para vocês, exatamente, tu falou dos intertextos, repertório sociocultural produtivo, competência 2 e também competência 3, mas isso aí a gente já trabalhou em aula. Mas por que a gente não pode falar o eu? Nós ali somos a metonímia de uma sociedade, se o tema vai ser sempre uma problemática, eu enquanto sociedade, enquanto membro da sociedade, o que eu posso resolver? Então por isso que a gente fala sabe-se, espera-se ou sabemos, cantamos, dançamos, que claro que a marca do nós, eu estou tentando fazer com que a gente não coloque, que é o mais indicado, mas o Enem aceita, né? Mas é melhor tu colocar a partícula, enfim. Ponto e vírgula nunca. Eu sei que tem um de vocês, aí gera uma controvérsia entre vários corretores, porque o ponto e vírgula não é nem um ponto, não é nem uma vírgula. É uma pausa? Tu muda o referente, tu pode mudar o referente, mas eu aconselho vocês a não usarem o ponto e vírgula. Tá na dúvida? Coloca um ponto e lembra, depois do ponto que a gente faz para começar um novo período, coloca um conector bem bonitinho, um conector que dê andamento, adição, consequência, causa, o conector que vocês quiserem. Mas eu aconselho não colocar ponto e vírgula. Vou dizer para vocês por quê. Como eu falei para vocês, eu fiz o curso de corretor de redação e agora o Enem, o INEP liberou todo aquele material que a gente tem que pegar
fazendo curso para corrigir a redação lá no final do ano, eles liberaram e fala do ponto e vírgula. Ou seja, evitar esse ponto e vírgula. Então, essa informação é novíssima, tá, gente? Até então eu estava exigindo, mas eles colocaram que não. Então, eu vou passar a dizer que não também. Então, isso aqui vocês têm que eliminar. O que é bem visto na redação, o que mostra que vocês sabem escrever, vocês têm domínio, vocês sabem argumentar de forma coerente, coesa, em prol de defender o ponto de vista e lá apresentar uma proposta de intervenção, uma medida para minimizar, para erradicar, ou seja como for o problema, para mitigar o problema, vamos usar o travessão, separando as aspas. Quando que a gente usa as aspas? Como é importante usar as aspas? De que forma? Eu quero passar, não estou conseguindo. Ah, esse aqui eu botei para vocês. Ontem eu falei isso na aula. Que bom, tá? Então eu posso passar babando. Eles sabem quando que usa aspas. Tá, então melhor. Aqui, gente, só que eu já falei. Gente, vocês sabem que eu faço o PowerPoint, mas eu falo antes, tá? E eu coloquei um negócio bem exagerado aqui, porque é pra exagerar e pra assustar, tá? Vamos lá. Isso aqui eu já falei. Vamos para a parte importante. Isso aqui eu já falei que você tem que falar. Aqui não precisa. Vamos para os textos propriamente dito. Propriamente dito foi bom. Tá. Eu não vou dizer para vocês a nota. Estão enxergando direitinho o texto? Respondam para mim, pelo amor de Deus. Sim. Vamos lá. Ninguém sabe que eu gosto de Harry Potter, mas vamos lá. Na saga de livros e filmes Harry Potter, da escritora britânica J.K. Rowling, eu não sei falar inglês, o menino que dá nome à saga vive momentos de intensa opressão quanto à atividade do lazer, enquanto reside na casa de seus tios. Fora do universo literário, percebe-se que os direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros, alguns relativamente mais impactantes que o lazer, muitas vezes são reprimidos. Nesse contexto, há fatores que não podem ser negligenciados, como a privatização do direito à educação e a violência a qual esses indivíduos são submetidos. Em primeira análise, cabe pontuar que a fragilidade do sistema educacional brasileiro odiernamente se reflete na má educação dos jovens. Essa condição, por sua vez, é anticonstitucional, pois implica com os direitos à educação de crianças e adolescentes, em tese, concedidos pela Constituição de 1988, ainda vigente no território nacional e, posteriormente, reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Comprova-se isso por meio de dados do Ministério da Educação, MEC, ao afirmarem que cerca de 3 milhões de jovens entre 4 e 16 anos estão fora das escolas. Dessa forma, percebe-se que um dos caminhos para garantir a integridade dos direitos juvenis no Brasil é trazer estes para o ambiente escolar. Outro sim, convém frisar as barbaridades dos atos violentos aos quais diversas crianças são submetidas, principalmente em casa, configurando-se não só um problema do Estado, mas também da família brasileira com elevados índices de agressão. Uma prova disso está no fato de que, a cada hora, 5 casos de violência infantil das mais diversas naturezas são registradas no país, segundo dados coletados pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira e Fiocruz, tá? Diante disso, urge a necessidade de punições devidamente severas ao violentador. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. É imprescindível que o Ministério da Educação estimule os responsáveis a educar os jovens que estejam sob sua tutela, da pré-escola ao ensino médio, através de incentivo às famílias com condições mais precárias, que, ao regulamentarem os filhos e subordinados em geral nas escolas, receberiam benefícios como no programa Bolsa Escola, a fim de reduzir o número de crianças e adolescentes sem escolaridade. Além disso, é imperioso que o Poder Legislativo contribua com a punição dos agressores que vieram a agir contra esses indivíduos, com a criação de leis punitivas proporcionais às ações, diminuindo a manifestação desses atos na sociedade brasileira. Logo, poder-se-á afirmar que a prática educadora ofereça mecanismos exitosos para combater as negligências para com esses e outros direitos das crianças e dos adolescentes, assim como também, não menos importante, no caso do jovem Harry Potter.
Harry Potter. Eu não sei falar inglês, mas como eu amo Harry Potter, eu quero só que vocês me respondam, como sempre nós fazemos. Gostaram? A princípio, de maneira holística, na prova na redação de Porto Alegre, a primeira correção é holística, de olho mesmo. É exatamente esse o nome, tá, gente? A princípio, o que vocês acharam? A gente tá falando aqui, jovens negligenciados, educação, tudo a gente conseguiu entender. Eu quero que vocês me respondam se o texto vocês acham que tá bom, tá fácil de entender, tá coerente, tá... O que vocês acharam assim que eu li? Gostaram do texto? Sim. Sim. Lolo? Rafael, Gabriel? Professora, Nani, Nani, tá. Quem tu ao achou, meu Rafael? ver, ao meu ver, esse texto está quase que perfeito. Se tem algum erro, eu realmente não consegui perceber. Legal, né? O principal a gente conseguiu identificar o tema, identificamos a tese, o que ele está dizendo ali, que a violência, o que acontece esse monte de problema, por que os jovens hoje em dia não têm uma educação de qualidade? Que tem muitas escolas privadas, e essas escolas privadas é que detêm, de repente, assim, uma educação de qualidade, uma instrução de qualidade, e a violência que esses jovens são submetidos. Esses jovens quem são? São sempre os estudantes. Legal? Esse candidato começou contextualizando, lembrando, começou já trazendo um intertexto maravilhoso. E o que ele fez de forma adequada que o Gabriel fez na redação que ele me entregou? Teve a contextualização na introdução e ele fechou com uma frase de efeito, retomando ao Harry Potter. É o que a gente chama assim, um texto totalmente, lembra? Texto quer dizer tessitura, tudo redondinho, enroladinho. Então essa pessoa que fez essa redação, ela tinha um propósito. Legal. E mais, além da pontuação, porque eu não posso trabalhar um texto sem discutir o resto. Vocês acharam que ele usou bastante intertextos? Tem bastante coisa interessante aí? Muita coisa difícil? Vocês acharam que tem muito intertexto difícil aqui? Respondam. Alguém sabe o que é? Todo mundo conhece o ECA. Não, né, Lécia? Tu conhece o ECA, tu conhece Bolsa Escola. Isso aí. Ou seja, a princípio é de conhecimento geral. A princípio seria senso comum. Então, não, como eu falei pra vocês, não precisa puxar tão longe o intertextos. Mas ainda falando pra vocês, é sempre interessante trazer intertextos diferentes. Literatura, dados estatísticos, história, seja como for. Aqui tem bastante coisa. Nani, vamos ver, segundo o Rafael me disse, que não conseguiu identificar muitos problemas, muitos desvios. Lembrando que a gente está trabalhando com pontuação. Eu não podia trazer só vírgula para vocês, então eu trouxe todas as pontuações, né? Tudo que eu falei que é bom e que não é bom. Na saga de livros e filmes Harry Potter, precisa ter aquela vírgula depois dos livros? Precisa, slide. Responde para eles. Não, gente. Vamos ver se eles aprenderam mesmo. Vamos ver. Precisa, gente. A gente coloca a vírgula entre um elemento e outro quando tem o E? Acho que não, né? Porque tá afirmando ali, ele tá... Não precisa, acho que não. Lolo, Não, muito bem. lembra que eu falei antes? Ou vai E ou vai vírgula. Os dois não dá. Gente, exato. Fala, Lolo. Não, com certeza. Ficou uma coisa que não nada a ver, vírgula e E ao mesmo tempo. Tá, mas Lolo, tu não notou que tá faltando alguma coisa ali? Na saga de livros e filmes, tá, a vírgula não tá legal. Mas o que tá faltando ali na saga de livros e de filmes? Cadê o paralelismo sintático? Tem que ter. Na saga de livros e de filmes, porque não tem um filme só, são vários. Então, o de e o de, lembra que tem que ter, gente, tem que ter. Na saga de livros e de filmes, os dois são importantes. Os dois têm o mesmo significado, tanto os livros quanto os filmes. Bom, ali... Harry Potter entre vírgulas e com aspas, tá exato, tá adequado, tá inadequado. Eu só vou perguntar e vocês vão responder, porque a Suade falou muito, então eu tô enchendo o saco mesmo, prova oral. Tá certo aquilo ali? Tá adequado? Olha, eu não sou expert, mas eu não sei, eu fiquei em dúvida aí, Nani. Tu pode, acho que... Tem que fazer. Tem ali, gente. Chamar atenção para aquela pessoa. Para dizer que é importante, né? Para chamar atenção. Também, pode ser isso, mas sempre que vocês forem citar autores tem que estar entre vírgulas. Ali o Harry Potter,
não necessariamente precisa ter as aspas, mas é mais interessante, tá? O Enem considera isso. Aí Eu depois tem mais. colocaria as aspas no Harry Potter se a gente estivesse tratando de um nome, não um nome fantasia, porque ele é um personagem. É que assim, as aspas, nesse caso, eu achei que elas são desnecessárias. Se a gente estivesse tratando, talvez, de um apelido dado ao personagem do livro, que o personagem é o Harry Potter, sei lá, se ele se chamasse Bolhas, aí eu colocaria aspas na palavra Bolhas, porque aí a gente está se tratando de um apelido, de um nome fantasia pro personagem. Mas o personagem, ele não precisaria ter essas aspas. Mas, Por que, Ítalo? Por quê? Porque tá entre vírgula. Ele pode ter colocado essas aspas por ter considerado dessa mesma maneira. Aí os corretores da redação tá lá no material que eu terminei de ler ontem, Ítalo. Aí, assim, ó, é quase que facultativa. Aí o que a Lolo falou, ele quis dar uma ênfase. De repente, esse cara é que nem eu, adoro o Harry Potter. Mas quando tá entre vírgulas, não necessariamente precisa colocar entre aspas. Não necessariamente. Sabe o que eu acho que a pessoa pode ter pensado? Porque se essa pessoa... Esse texto ele foi escrito inicialmente numa folha de papel com uma caneta, eu imagino, né? E depois ele foi digitado. Aí o que acontece? Em textos digitados, as pessoas colocariam Harry Potter em itálico, por exemplo. Mas lá no texto escrito na redação não existe itálico, né? Na escrita à mão. Então a pessoa coloca entre vírgula para marcar o nome. Mas aquilo que a Lolo falou, para marcar o nome do livro, da saga. Mas isso daqui, Suaide, na verdade a pessoa escreveu na redação assim, porque eu peguei esse material aí, eu só digitei, mas eu copiei porque se tu entrar lá na internet e colocar das redações online, tu tem a imagem das redações da pessoa, é o espelho, né? E a pessoa escreveu assim no Enem realmente. Mas é aquela coisa assim, ó, tudo bem, ele que dá uma ênfase. Não. Exatamente isso, Suaide, exatamente isso. Beleza. Gente, a Suaide vai agora, vamos mais longe ali. Da escritora britânica J.K. Rowling, tem que estar entre vírgulas, porque é o nome da pessoa. O menino, vírgula, que dá nome à saga. O menino, vírgula, olha quanta vírgula, que dá nome à saga. Aí eu grifei, eu quero saber se ele está virgulado. Por que ele tem que estar entre vírgulas? A Suaide falou. E eu não vou responder. Até alguém, nem que alguém erre, mas alguém vai ter que falar. Por que é que tem que estar entre vírgulas? Eu vou ler de novo. Na saga de livros e de filmes... Eu aposto que eles não sabem. Eu vou ler, Suaide, eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar um spoiler. Eles sabem sim. Na saga de livros e de filmes, que eu tenho que ler certo, Harry Potter, da escritora britânica, o menino... vive um momento de intensa opressão quanto à atividade do lazer. Eu suprimi, olha a palavra que a gente tem, é muito pro Enem, tá? Elíptico, eu elipsei o que dá nome à saga. É uma informação a mais que tem ali, que dá nome à saga ou não? Tá caracterizando esse menino, posso dizer isso? Ou não? Eu vou ficar aqui até amanhã nesse texto. É uma informação, né, Nani? É mais uma informação, né? Ele está informando ali que ele dá um nome à saga. Ele dá mais uma informação que ele está acrescentando. Entendeu? E quando a gente fala assim, um livro homônimo, ou seja, que é o nome do próprio personagem, tá? Aí, exatamente isso. Aí a pergunta que eu quero te fazer, Loló. E se eu disser assim, o menino vive momentos de intensa opressão, eu tirei o que dá nome à saga. A gente consegue identificar quem é o Harry Potter? Consegue? Ó, na saga de livros e de filmes Harry Potter, da escritora britânica, o menino vive momentos de intensa opressão. Tu consegue entender que... Porque tu vai lá pra frente, tu vai entender. Se tu lê do início, tu vai entender que é um filme que é o menino ali, o Harry Potter ali. Por isso, Lolo, isso mesmo, por isso que é tão importante a questão da pontuação quando o período tá longo, porque o referente, que é o Harry Potter, tá lá na frente. Então, imagina se não colocasse vírgula aqui, o desespero que ia ser pro corretor ler. Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu li, 50 vírgula, mas tá adequado, tem que ter. E não tem nada a ver com... Parei, vou respirar.
porque por mim eu sou uma pessoa que eu não respiro. Eu até falei para a Suade disse, não, eu vou falar da questão da respiração. Eu sou uma pessoa que eu não respiro, então eu não quero colocar pontuação no meu texto. Falando isso, Lolo muito bem, até aqui tudo bem. Lembrando, ó, aí vamos lá, aqui, ponto, depois do tios, fora do universo literário, vírgula. Percebe-se que os direitos das crianças e dos adolescentes, vírgula, alguns relativamente mais impactantes que o lazer. Esse fora do universo literário, por que ele está com vírgula depois? Eles seriam num conector, certo? Seria legal se ele colocasse dessa forma ou odiernamente, mas ele já colocado aqui, quer dizer, lá também. Mas eu posso considerar, ele não é um conector, Rafael, mas ele usou como conector. Aí a questão é mais semântica do que sintática. Ele está fazendo, sim, ele está retomando o quê? Porque, na verdade, o universo literário é que ele está retomando os livros e filmes. Precisamente os filmes e os livros. Então ele retomou, não é que seja um conector, mas ele retoma o referente anterior, que ele falou lá no início. Então ele também está conectando, Rafael, que bom que tu falou, é exatamente isso, porque ele faz uma retomada, ele traz uma coisa lá fora. Então se é uma retomada, ele é quase, quando a Suade falou que o advérbio, quando é deslocado, tem que ter vírgulas, porque ele trouxe uma questão lá da frente, gente, então tem que ter vírgula, que ele está querendo sinalizar o que? O livro antes. Então fora o que eu vou falar agora, fora do universo literário, a gente percebe que no Brasil isso acontece também. Na verdade, é uma conclusão, uma constatação que ele traz, inclusive, muito chocante, né? Que a gente fala que não é só lá que acontece isso, que no Brasil também acontece, porque a gente tá falando em Brasil, tá? Aí, até aí ficou, gente? Entenderam o que o Rafael quis dizer? Com conector, não é bem conector, mas ele retoma, ele faz uma retomada de uma coisa que ele falou antes, para poder apresentar uma nova informação, que lá acontece e aqui também. Ele fez o quê? Ele relacionou, ele fez uma contextualização. Então, na verdade, essa introdução aqui tá perfeita. Mas tem mais uma coisa entre vírgulas aqui, nessa introdução. Alguns relativamente mais impactantes que o lazer. Os direitos das crianças e dos adolescentes, eles são reprimidos. E esses direitos são o quê? São mais impactantes, talvez, do que o próprio lazer. Porque ele falou que as crianças, às vezes, não têm nem lazer. Mas tem coisas que são muito mais importantes que o lazer que as crianças não têm. Direito à educação e à violência que esses jovens são submetidos. Ou seja, no ambiente escolar. A violência, quando se fala isso, fala em violência também, que não é só violência física. Quando o governo, ou seja, o corpo social, lembra que você quiser falar governo, sociedade, já falou várias vezes, a gente quer colocar uma palavra bonita, a gente coloca o corpo social, para não ficar repetitivo. Quando o corpo social nega esse direito que está na Constituição, inclusive no ECA, está na nossa Carta Magna de 1988, está no ECA. Quando o corpo social nega esse direito aos jovens, é uma violência. Não é, a violência não tem a ver só física, tá, gente? É uma violência porque ela retira direitos que essas pessoas têm assegurados por lei, pela nossa Constituição. Então, está dizendo aqui que alguns relativamente mais impactantes que o lazer, ele está falando, está retomando também aqueles direitos que vêm depois. Então, está entre vírgulas porque ele está dando ênfase. Aqui a vírgula é a mesma coisa. Ele está dando ênfase. Essas vírgulas dizem assim, isso aqui também é importante. Mas o que eu queria dizer para vocês, se a gente quisesse tirar esse alguns relativamente mais impactantes que o lazer, a gente pode retirar? Vamos ler? Fora do universo literário, percebe-se que os direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros muitas vezes são reprimidos. Nesse contexto, há diversos fatores que não podem ser negligenciados, como a privação do direito à educação e a violência a qual esses indivíduos são submetidos. Teve alguma falha no entendimento quando eu tirei essa parte sinalizada, alguns relativamente mais impactantes que o lazer? Comprometeu um pouco alguma coisa do entendimento do período como um todo e do parágrafo? Vocês acham isso? Me digam. Eu falei que ia ser maçante. Trabalhar com redação assim é complicado. É estranho que até o
Até o Ítalo tá mudo, né, Ítalo? Mas tudo bem. Porque, Suaide, aqui a gente tem... Eu tenho muitas críticas, eu não vou mentir, eu queria dizer muita coisa, mas eu não vou dizer, porque se eu falar, aí eu acho que eu tiro um pouco das oportunidades dos educandos. Porque apesar de eu não se dar Eu queria no muita comentário coisa, não para mais. eu tenho uma experiência em escrever textos, né? E por já estar dentro da universidade. Tá, mas Ítalo, mas qual seria a crítica? Não entendi. Ah, não. Tu acha que Mas esse texto... depois que não você tá bom? terminar, eu falo. Depois que você terminar, eu falo que as coisas que eu pensei sobre alguns pontos. Ou quando eu achar válido. Tá bom, tudo bem. Gente, aqui a gente tá tendo uma dificuldade, eu entendo, por isso que Suade, eu sempre trago coisas difíceis pra eles, eu sou chata pra caramba. Aqui a gente tem uma explicativa bem longa. Não é nem explicativa, né, Suade? Essa aqui é restritiva, porque ela restringe. A explicativa é quando tu vai lá, o aposto explicativo é quando tu dá uma informação a mais. Que nem ali, o menino que dá nome à saga, tu tá explicando que menino é esse. Quando tu coloca algumas relativamente mais impactantes que o lazer, a gente tá falando de algumas específicas, aí eu vou restringir. O que é restringir? Vou dizer que não são outras, mas são algumas. A violência e o direito à educação. Essa é mais complicada. É questão teórica, mas vocês conseguindo entender que se tu dá uma informação a mais, tu tem que colocar entre vírgulas, tem que pontuar para dizer que aquilo ali é importante também, mas tu quer mandar uma informação a mais? Tudo bem. Aqui eu ouso dizer que isso aqui é um detalhamento. Rafael, tu concorda comigo que isso aqui é um detalhamento, Rafael? Mesmo na introdução, que a gente conversou bastante, o Rafael, esse dia sobre detalhamento. Rafael, uhul. Oi. Sim. Tu ousa dizer que isso aqui é um detalhamento, esses alguns relativamente mais importantes que o lazer? Tu ousa dizer que é um detalhamento? Não tenho certeza, senhor. Tu não tem certeza, mas eu acho que no fundo tá mais pra sim do que pra não, né? Porque tá mais pra sim, sinceramente. Tá, tudo Eu bem. já acho que sim. Muito bom. Se esse detalhamento tivesse ali na segunda desenvolvimento, já seria um detalhamento considerado para redação, para conclusão, mas depois a gente vai discutir isso com calma. Vamos lá? Por que depois, nesse contexto, há diversos fatores que não podem dar... Por que nesse contexto tá com vírgula depois? Ai, se vocês não souberem, eu vou matar cada um quando a gente poder se encontrar. Por que depois, nesse contexto, tem vírgula? É um conector, gente! Tá indicando local, lugar. Tem que... A Suade falou. Tem que ter vírgula. Gente, eu vou... Todas as redações que a gente trabalha, eu discuto. Tem que ter. Aí, tudo bem, vou descontar esse. Vai ter mais, eu vou perguntar. Há diversos fatores que não podem ser negligenciados, vírgula, como a privação do direito à educação. Por que tem vírgula depois do negligenciado e antes do como? Tô ficando nervosa, tô ficando até quente. Está exemplificando. Veja na leitura aqui. Onde nós estamos? Nesse contexto, vamos lá no conector. Nesse contexto, há diversos fatores que não podem ser negligenciados, vírgula, como a privação. Por que tem vírgula na frente do como? Tu tá dando uma explicação aí, Loló? Quais são esses fatores que não podem ser negligenciados? A privação do direito à educação é violência. Tu tá enumerando. Se ele tivesse colocado aqui, depois da vírgula, 2 pontos, não teria problema nenhum. Aí tu poderia tirar o como, né? Nesse contexto, há diversos fatores que não podem ser negligenciados. 2 pontos. A privação do direito à educação e a violência a qual esses indivíduos são submetidos. Nesse lugar, nesse ponto aqui, a vírgula, ela tá indicando que vai ter uma enumeração. Lembrando que 2 pontos também indicam enumeração. E a vírgula também pode dizer, tu vais apresentar alguma coisa. O como diz isso. De que forma, tá dando exemplos também. Aí que eu digo para vocês, é bem complicado a gente estudar a gramática sem estar no texto, sem trabalhar, sem ver como ele funciona, a função dele, né, Suade, e o funcionamento dentro do texto. Então, quando a gente lê, por isso que nunca a gente pode trabalhar a gramática dissociada de um texto, e fazem isso no colégio, dificultam a nossa vida, porque dão frases soltas. Quando tu vai trabalhar num texto, é uma coisa grande, é fluido, são ideias, são pontos de vista sendo colocados ali, e que na próprio funcionamento da língua viva a gente não consegue entender. Mas nada mais aqui do que aquele exemplo que a Suade deu,
que foi enumerar, foi dar exemplos. Só que aqui não está escrito a palavra exemplo. Poderia fazer, olha, nesse contexto, vírgula, há diversos fatores que não podem ser negligenciados. Como, por exemplo, a privação do direito. Aí a gente está entendendo a palavra exemplo, diz que são exemplificações. Só que essa palavra tem elíptica, porque o como permite isso, tá, gente? E são macetes de quem escreve redação, tipo Gabriel, assim, que tem uma redação que faz mais de 30 linhas, pra gente poder deixar ela mais enxuta. Ah, eu tenho muito pensamento. Vou deixar mais enxuta, coloca 2 pontos e coloca a privação do direito à educação e a violência. Pronto. Beleza. Mas isso tem que ficar na cabeça de vocês. Mas pode deixar, gente, que ao longo das redações agora já estou corrigindo e estou reclamando dessas questões. Quem está recebendo, fora a Lolo, que não entrega a redação, né? Mas tudo bem. Mas quem está fazendo as redações, tá vendo isso. Vamos lá. Deu 1 em primeira análise. Por que tem vírgula depois de em primeira análise? Eu não acredito. Fora de cor. Ordem tem a ver com ordem. Eu acho, né? Também. Gente, tá começando a argumentação. Tá começando a desenvolver o quê? O primeiro núcleo. Qual é o primeiro núcleo da tese? Os direitos são negligenciados. Qual o primeiro direito está dizendo ali? A privação do direito à educação. Aqui ele começa o desenvolvimento. Então, em primeira análise, ou seja, o primeiro núcleo está sendo desenvolvido. Por que tem vírgula? Porque é um conector, tá indicando que a argumentação está começando. A ordem qual seria? Se na introdução a gente tem que ter um roteiro, a ordem qual seria? Vou começar com uma primeira análise. Porque vou desenvolver o quê? O primeiro núcleo. Então tem a ver com ordem e, além do mais, é um conector. Tu está iniciando. É um conector que está introduzindo a tua argumentação. Então, de novo, depois de conector, sempre tem que ter vírgula. Sempre. Não importa se é no meio do período, não importa se é no final do período ou no início do período. Não, final não pode. Mas no início do período, principalmente, sempre quando começar um novo parágrafo, sempre tem que ter. Oi. Bem, esse em primeira análise é um adjunto adverbial, né? Que poderia ser substituído pelo advérbio primeiramente, por exemplo. E daí que a gente viu que para separar os adjuntos tem que colocar a vírgula. Sim, com certeza. Mas o Suede, além dessa regra gramatical, eles têm que decorar que sempre no início do parágrafo, em todos os parágrafos de desenvolvimento, que é esse primeiro e esse aqui, e a conclusão, sempre tem que começar com conector. Não importa o conector que é, Suede. Eu não preciso saber o nome do conector. Ou por quê. Exatamente, tem que saber quando usar, né? Isso é mais relevante. Sim. Porque, sim, Suede, o que acontece? Para evitar fadiga, vamos ser bem sinceros, a gente tem que evitar fadiga. A Nani falou, começou o desenvolvimento, começou um período, tem que colocar conector sempre. A competência 4 só fala dos conectores, Suede. Tem que colocar vírgula e deu. Se é adjunto, se é uma conjunção que é conclusiva ou não, pode ser o mas ou pode ser entretanto, não interessa. Mas a Nani falou que tem que colocar vírgula, tem que colocar vírgula. É uma regra que tem que estar na cabecinha de vocês. Não separa o sujeito do verbo, não pode, porque são termos essenciais da oração. E sempre o período ou parágrafo tem que começar com conector, sempre, por isso que eu coloco ali, e sempre depois de vírgula. Deu. Agora a gente tem um deslocado aqui, que eu vou ter que fechar. Eu não sei quanto tempo eu tô de aula, gente. Como é que eu fecho isso aqui? Tá, vamos lá. Em primeira análise, cabe pontuar que a fragilidade do sistema educacional brasileiro, vírgula, odiernamente, nessa atualidade, nesse momento também, atualmente, se reflete na má educação dos jovens. Por que que o odiernamente está entre vírgulas? Porque a Suede falou também. Por quê? É um advérbio e ele está deslocado. Mesmo que vocês não saibam o que quer dizer isso, né? Está deslocado, então ele tem que estar entre vírgulas. Está dando ênfase. Educação dos jovens normal. Essa condição, vírgula, por sua vez, é anticonstitucional, pois implica com o direito da educação das crianças. Por sua vez, se eu tirasse por sua vez, essa condição é anticonstitucional. Posso tirar? Vocês acham que fica legal tirar? Posso tirar? Não posso tirar? Me falem.
Ninguém vai dizer. Eu tô induzindo vocês ao erro, mas eu quero que vocês respondam. Fala aí. Se eu colocasse assim, ó, por sua vez, essa condição é anticonstitucional, eu posso tirar? Aí mudou de figura. Então, também está deslocado. Então, também entre vírgulas. Mas a gente vai indo com calma. Agora tem um grandão para vocês. Pois implica com o direito à educação de crianças e adolescentes. Vírgula, em tese, vírgula. Por que vírgula está entre vírgulas? Por que em tese está entre vírgulas? Ninguém vai saber me responder? Vamos mais adiante que eu vou responder depois. Conciso pela Constituição de 1988. Aí colocou um travessãozinho, que eu não sei se chama travessão, ainda vigente no território nacional. E, termina travessão, e vírgula posteriormente. Olha quanta vírgula. Esse ainda vigente no território nacional, por que está entre essa coisinha aqui? Como é que chama isso aqui, Suade? Não é travessão, né? Aonde, Nânia? Coloca lá áudio por cima, que eu não sei. Aqui, ó, ainda vigente no território nacional, isso aqui. E não é travessão que a gente chama? É travessão, né? Não, é hífen. Mas percebe que o tamanho desse é menor que o que tá depois de nacional. Fui eu que fiz errado isso aqui. Porque o do cara é grandão. Mas é um travessão, mas ali é o hífen, mas é travessão. Tá. É travessão. Tá sinalizando uma coisa importante. O que tá sinalizando aqui, gente? Ainda vigente no território nacional. Não tá dando ideia de lugar e de continuidade num local. Nada mais é aqui do que um grande advérbio de lugar. É um adverbiozão. Não posso dizer que tá indicando lugar? Ó, o ainda, o que é o ainda na classe gramatical? Eu tô indicando aqui um local, uma localização. Ele poderia ter colocado entre vírgulas ou entre esse grande travessão. Por que o cara não colocou entre vírgulas? Porque já colocou um monte de vírgula aqui, gente. Ele podia ter colocado o que aqui? Entre travessões. Não é travessão, é aquela coisinha. É travessão? É travessão que se chama, não, gente? Colchete? Não, é aquela coisinha. Como é que chama aquilo? Me ajuda? Aspas. Não é aspas. É aquela outra coisa só. Gente, que... Parênteses, desculpa, gente. Ai, meu Deus. Podia ter colocado entre parênteses, porque ele tá usando muita vírgula nesse texto. Muita vírgula. Tem que colocar entre parênteses para não colocar mais vírgula. O que eu quero dizer para vocês? Nesse texto aqui, porque eu não vou ler coisa por coisa, porque é tudo parecido. Ele sempre colocou, deu muita ênfase para algumas informações. Tudo bem, ele virgulou de forma certa, ele colocou as aspas de forma adequada, ele colocou o travessão, aquele pequenininho, de forma adequada. Lá embaixo, ele colocou bolsa escola também, colocou... De novo, ele colocou aqui travessão lá na conclusão. Sim, mas eu quero que vocês me respondam assim. Vocês acham que está um texto fluido, com esse monte de vírgula? Eu quero que vocês me respondam sinceramente. Agora é para vocês falarem. Eu quero que... Não. A Lolo disse que não. Quem mais falou que não? Eu não. Tá. Não. Tá, Rafael. Tá, o Gabriel não está respondendo. Suaide e Ítalo, vocês acham que tá um texto fluido? Com esse monte de vírgula? Sinceramente. Eu acho que... Sinceramente. Eu não sei. É porque, assim, quando eu escrevo, eu também coloco várias vírgulas. Até o Ítalo, que escreve alguns textos comigo, pode falar, né? Sim, a Suaide Mas, tem assim, péssimo eu acho costume. Tá, então eu vamos... tenho argumentos gramaticais para colocar as minhas vírgulas. Presta atenção, Nani. Assim, Nani, sua opinião, você que escreve redação. Estava escrevendo um trabalho com a Suaide, né? Aí a Suaide colocou um monte de períodos curtos. Aí eu falei, nossa, Suaide, tá um monte de período curto. Aí ela usou argumentos gramaticais pra cima de mim. Aí eu fui lá, abri o edital do evento e mostrei pra ela que dizia no edital do evento que não era para utilizar períodos curtos. O que a gente faz num caso desse? A gente bate no... Aqui não é assessoria de texto acadêmico, Ítalo. Mas o Ítalo, deixa eu dizer uma coisa. A gente aprendeu na faculdade, eu vou defender a Suaide, porque na verdade foi o que eu aprendi. Por exemplo, eu prefiro usar período curto e ter certeza do que usar um monte de vírgula e ficar meio confuso.
eu vou te ser bem sincera. Eu tinha um problema de fazer na faculdade. O primeiro texto que eu escrevi foi pra Roseli, imagina, o Suaide. E gente, me deu um negócio, eu usei um parágrafo, foram 12 linhas para um parágrafo. Imagina. Meu Deus. E fica difícil de entender um parágrafo muito longo, para tu usar tanta vírgula. A Suaide concorda comigo, tu tem que saber escrever muito bem. Um monte de vírgula. Então eu prefiro fazer períodos curtos a usar um monte de vírgula. Só que eu tô falando como corretora do Enem, entendeu, ô Ítalo? Esse texto aqui, pra você terem uma ideia, essa aluna teve nota integral. Mas, lembrando que se tiver O que é nota integral? É 1.000? 1.000. Tá. Então, assim, ó, só que lembrando, calma, gente, lembrando que isso aqui não foi tema de redação, é uma plataforma de corretor de redação. Eu não concordaria com esse 1.000. Até porque não teve intertexto, mas tá, vamos lá, discutindo outra coisa. Mas a questão da pontuação... Falou, né, que as minhas aulas com a professora Suede rendendo alguma coisa. Ai, que bom! Muito do leitor, né? Porque nem sempre a pessoa que escreveu esse texto, né, ela teve uma ideia. E a pessoa que leu ela teve outra ideia, ela entendeu de outra maneira. Então, talvez por isso que a nota tenha sido essa, né? E isso varia de pessoa para pessoa que está lendo, né? Que cada pessoa tem uma interpretação diferente para o texto, né? E por mais que siga ou não as regras gramaticais, depende muito do que a pessoa quis dizer naquele texto e o que o leitor entendeu, né? O que o leitor em si que estava lendo captou a mensagem ou não. Lembrando, o Ítalo, que aqui a gente está falando que a situação é um corretor do Enem. Voltando ao que a Suaide falou, não pode, o teu texto não pode deixar dúvida do que tu está querendo dizer. Tem que ficar, eu não gosto de falar claro, mas tem que ficar evidente o teu ponto de vista, porque o que tu quer fazer, quando tu fala que o texto é coerente, coeso, fluido, é que a pessoa conseguiu escrever e todos os corretores do Enem não conseguiam entender. Por isso que a gente fala que é a questão da pontuação interessante. É muito interessante. Eu vou ser bem sincera assim, ó, eu acho uma redação muito boa. Na verdade, ela apontou de maneira certa, sim. Mas a gente tem que olhar delicadamente. Ali faltou essa vírgula não precisava. Faltou paralelismo sintático. Mas lembrando que esse texto de 2015, paralelismo sintático não era exigido no Enem ainda. Aqui eles não têm, ela não colocou eu acho que foi sem querer que ela colocou detalhamento, não exigia no Enem ainda o detalhamento. Então hoje seria uma nota diferente, talvez. A gente percebe alguns desvios, mas em si, o texto eu achei bom. Eu acho um texto bom, não daria 1.000, mas eu acho um texto bom. Só queria mostrar para vocês mesmo como a pontuação aqui é interessante. Vocês não viram ponto de interrogação, vocês não viram reticências, vocês não viram ponto de exclamação. Não é o lugar para isso. Aqui a gente tem que estar falando, é uma tese. Vai ser quando vocês forem fazer os trabalhos da faculdade, é assim, vai ser sempre defender um ponto de vista. Sempre. Sempre, não importa o trabalho que for. Claro, fora o que os professores vão dizer que tipo de trabalho é, mas geralmente a gente defende um ponto de vista, a gente vai dar uma opinião, seja pautada em teóricos ou não, mas é um ponto de vista, tu tem que defender uma tese. Olha, eu entendi o tema, eu consegui relacionar com a minha realidade, eu consegui relacionar o que está acontecendo no momento, é uma problemática sim, e eu acho que ele está acontecendo por esse motivo. Se a gente for falar em causa-consequência, ele está acontecendo por isso, e a consequência na sociedade são essas. E eu tenho exemplos, então meu ponto de vista é tão interessante que eu tenho exemplos, eu posso comprovar. Argumento de autoridade, são os intertextos, né? Dados estatísticos, tem alguém que... Eu tenho exemplos na vida real, meu conhecimento de mundo me diz que a minha ideia ela é válida e que por isso eu talvez tenha uma proposta que vai me ajudar, que pode nos ajudar enquanto sociedade para mitigar, para minimizar essa problemática. Quem pode fazer? A gente tem órgãos aí que vão dizer que a gente pode fazer. O que pode ser feito? Como vai ser feito? Qual é a finalidade? A finalidade qual é? Resolver o problema, resolver a problemática, mas para a gente tem que ir desenvolvendo. E essa pessoa conseguiu fazer isso. Então, num todo é uma redação que eu acho bem interessante. Mas vocês viram como a pontuação é importantíssima aqui. O Lessing está sabendo, eu acho que o Lessing está pensando, pô, a Nani corrigiu bastante, eu coloquei bastante vírgula.
Eu acho que essa aula ela deu bem pra ti, né, Lessing? Que o Lessing não usa vírgula. Então tem que virgular. Essa questão da virgulação vai dar fluidez. Não vai deixar ambiguidade no texto da gente. Não vai dizer assim pro cara, olha, é isso que eu tô querendo dizer e pronto. Ele não tem que ter dúvida do meu ponto de vista, eu tenho que ser assertiva. Tem que ser propositivo. E é exatamente isso. Eu tenho um monte de material aqui, só que são textos. Para não ficar maçante, esse texto já deu pra gente entender muito bem. Aqui também tem o texto da nota 1000 deste ano, de 2019, tá? Do acesso ao cinema. Então vocês podem estudar com calma e vocês vão ver que não tem nada daquelas coisas que eu disse que não podia ter. E mais importante, estudar bem a questão de separar o sujeito do verbo. Esse texto você falou tá no site? Tá no material que você disponibilizou? Tá tudo aqui. Eu vou mandar depois pra eles. O material eu ainda não mandei, coloquei em lugar nenhum. Esse material eu fiz pra aula de hoje. É que, né, eu fui marcando com eles, então depois eu disponibilizo pra vocês. Aí eu tenho que botar em PDF, eu tô em PowerPoint. Mas eu vou postar agora, depois tu coloca lá. Ou eu coloco no Drive depois, Ítalo. Mas tem bastante coisa aqui, não é só esse texto, tá aí, Ítalo? Eu trouxe umas 4 redações aqui. E tinha um exercício, mas não vai dar. Será que dá pra gente fazer um exercício correndo ou não? Não? Se você não levar 1 hora, dá. Ai, depende, se for rapidinho, acho que dá. Senti a picadinha, vamos lá. Ai, peraí, tô indo. Ah! Vamos lá. Aqui, gente, rapidinho aqui, ó. Um homem estava muito doente, pediu papel e caneta e assim escreveu. Deixo meus bens à minha irmã. Peraí, deixa eu fechar aqui. Ai, cadê? Deixa eu fechar aqui, gente. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Só que ele morreu, gente, antes de fazer a pontuação. Pra quem ele vai deixar a fortuna ou não. Tinham 4 pessoas, né? 4 concorrentes para ter essa fortuna. E aí eu quero que vocês, depois eu vou mostrar como é que seria a pontuação, dependendo do sujeito, digamos assim, como é que seria feita a pontuação. Aí minha provocação é, vamos fazer essa pontuação agora? Rapidinho? Ó. Tem 4 possibilidades, já foi dito, tem 4 possibilidades. Eu quero que vocês façam aqui a pontuação adequada. Ou mais adequada, dependendo do que vocês acham que pode ser. Deixa meu bem a minha irmã, ponto. Aliás, vírgula. Que aí que tá afirmando aqui, né? Aí, não pode ver aqui, desculpa. Tá. Vamos lá, eu vou deixar menor para eu poder... Tá, eu vou pontuar, eu deixei menor pra gente poder pontuar. Lolo, tu falou, eu deixo meus bens à minha irmã, tá? Sim, afirmou. Que mais? Que mais? Depois, deixa eu ver a irmã. Não a meu sobrinho. Deixou bem claro que pro sobrinho dele não. Que pontuação eu coloco aqui? Ponto final? Né? Ah, por quê? Porque ali tá letra minúscula jamais, né? Tem o jamais aqui, né? Então tem que ser letra minúscula. Eu poderia colocar um ponto e vírgula, posso colocar aqui, Loló? Pode. Não pode. Ah, tá, tudo bem. Pode. Vamos lá. Aqui tu vai botar a iniciação de frase, aí tu vai ter que iniciar uma frase, né? Aí tu vai ter que botar aqui um jamais, então pode ser jamais minúsculo, tem que ser maiúsculo. Não, ponto jamais e vírgula. Será paga. Não, ponto e vírgula tem que ser, é minúsculo. Se fosse ponto final, seria o jamais maiúsculo. Tá, tem razão. Tá. Não, eu sei que tu faz. Tu te atrapalhou. Que mais? Não, eu tô respondendo rapidão, que nem assim, não tô raciocinando. Sim, pra brincar mesmo. Não, tô tirando. Deixo meus bens à minha irmã, vírgula. Não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. E que eu tenho que botar vírgula onde aqui? Depois do alfaiate? E não vai ganhar herança. Então, entenderam que os pobres não vai dar nada. Esse. Tá, como a gente tá sem... Alguém chuta mais alguma coisa? Suaide, Ítalo, falem aí. Mas se a gente falar, perde a graça. Ai, eu já conheço esse jogo. Conheço esse jogo, vou ficar quieta. Tá, fala, Ítalo. Não, Não quer falar nada aqui? Tu sempre tem coisa pra falar?
Agora, exercício. Gente, mas se eu, igual você falou, tipo, se eu e a Suad fala, perde o sentido de exercitar. Tu já sabe. Tá, tu já sabe, tá. É que eu- Gente, Rafael, Gabriel, falem aí. Rafael, fala aí, Rafael. Fala. Pra gente terminar aqui. Professora, Tchararã. Nani, Nani, fala. ao meu ver, tu botaria. Fala. Não sei. Não sei se pode botar E ou não. Pode Não. botar aí? Não, só vírgula. Tá, só vírgula. Então, ao meu ver, Não, até poderia, mas aqui seria vírgula, é vírgula. tá. Eu acho que daria certo. Vocês querem. Pra mim, Como daria tá? certo. Não tem vírgula. Como a Lolo fez? Foi. Tá. Vamos ver aqui, porque senão vai ficar muito longo, como seria a visão de cada concorrente. Ó, o sobrinho faria como? Deixe meus bens da minha irmã? Não, a meu sobrinho. Só que aqui, claro, mudou, eles mudaram inclusive a palavra, mas tudo bem. Ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Aí eles modificaram inclusive a letra maiúscula ou não. A irmã chegou em seguida e pontuou assim: deixe meus bens à minha irmã, vírgula, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Os pobres não vão ter nada mesmo nunca, né? O alfaiate pediu a cópia do original e puxou a brasa para a sardinha dele. Assim ele pontuou: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres, porque ele queria receber e os pobres continuam sem nada. Mas aí chegaram os pobres da cidade, e um deles era muito sabidão, e fez a seguinte pontuação: deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres eu deixarei meu dinheiro, porque, ó, deixe meus bens à minha irmã, ele como se estivesse fazendo um monte de pergunta. Não. Ao meu sobrinho, não. Não vou contar a conta do alfaiate, não. Para quem eu deixo meus bens? Aos pobres. Moral da história: ainda tem gente que acha que uma vírgula não faz a menor diferença. Aí eu queria finalizar aqui, agradecendo todo mundo, a paciência do Ítalo também, da Suade, que eu tô falando acho que há 2 anos, mas esse que é o problema de estar comigo aqui. Mas só para falar para vocês que é bem complicado. Oi? Acrescentando uma Fala. coisa, claro, de fato, para quem pensa assim, se tu for te referir a dinheiro, se tu mudar a vírgula, é a mesma coisa numa redação. Ali onde tu é a mesma coisa aí. Se tu mudou, relacionada a nem números, mas mudou a vírgula, mudou tudo. É no teu caso aqui que nós estamos estudando agora atual. Vocês Bem viram, simples de raciocínio. confirmando o que a Lolo. Sim, confirmando o que a Lolo falou e pegando uma fala da Suade, a nossa língua é ambígua, né? As possibilidades que nós temos, as infinitas possibilidades de construção da nossa língua e desconstrução, mostra que a ambiguidade tá aí. E muitas gente foram analisar quando a gente viu lá lá no Barroco a linguagem retórica do padre Antônio Vieira. A gente percebe quanto a construção e a nossa argumentação, saber argumentar de forma adequada e coerente e pertinente ao contexto, quanto a gente consegue a gente pode nos apropriar da nossa gramática, assim, quanto é importante, gente. E é por isso que eu digo, não é difícil português. Todo mundo fala que português é difícil, não é. Português é lindo. Olha que infinidade de construções a gente tem. Olha como é bonito